Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 28, capítulo 263. Sob a luz radiante do sol, a vila de Konoha começou gradualmente a recuperar sua vitalidade. Após o caos causado pelo ataque da Kyuubi, os esforços de reconstrução estavam a todo vapor. Em um mundo onde a guerra era um evento cotidiano, a capacidade de adaptação das pessoas era verdadeiramente notável. Desde que a notícia de que Konoha havia produzido 2 pares de usuários do Mangekyou Sharingan e o rumor do despertar do estilo madeira por Senju Tsunade se espalharam, as fronteiras da vila permaneceram incomumente tranquilas por algum tempo. Enquanto a icônica pedra Okage ressoava com os sons da construção, os habilidosos artesãos de Konoha estavam ocupados erguendo andaimes para esculpir uma nova estátua. Enquanto isso, ninguém se dava ao trabalho de olhar para a estátua danificada do terceiro Okage. O terceiro Okage havia se tornado sinônimo de tabu. Afinal, experimentos em corpos humanos, ferir outros aldeões, roubar Kekkei Genkai e até mesmo supostamente orquestrar o ataque da Kyuubi para recuperar o poder. Qualquer um desses crimes era suficiente para fazer os ninjas de Konoha o desprezarem, quanto mais todos eles combinados. Yoru seguiu o método original de lidar com o terceiro Okage no mangá e após deixar esses rumores se espalharem por algumas semanas, emitiu uma ordem de silêncio para conter seu impacto. Ele proibiu estritamente todos os ninjas de Konoha de discutirem assuntos relacionados ao terceiro Okage em público, alegando a necessidade de manter uma imagem positiva. Gabinete do Okage. Okage-sama, aqui estão os materiais curriculares mais recentes para a Academia Ninja. Konan, vestida com seu elegante traje preto estampado com nuvens vermelhas, fez uma reverência respeitosa ao colocar uma pilha de documentos sobre a mesa do escritório. Yoru, sentado na cadeira do Okage, olhou surpreso para a cena à sua frente, depois balançou a cabeça e disse: Konan, mesmo que más notícias tenham chegado de Amegakure sobre a organização Akatsuki, eu acredito na força de Nagato. Ele ficará bem. A notícia sobre o extermínio da Akatsuki na Terra da Chuva foi obra de óbito. Embora triste com a perda de seus companheiros, Konan vestiu mais uma vez seu traje preto e vermelho da Akatsuki. Konan, que sempre exalava uma aura fresca e elegante, agora ostentava um toque de beleza fria em seu novo traje. Diante da preocupação de Yoru, Konan sorriu levemente e assentiu dizendo: Lord Yoru, eu também acredito que Nagato ficará bem. Estou usando esta roupa porque o senhor disse uma vez que o sol nascente simboliza a Akatsuki, e agora? As nuvens escuras que pairavam sobre os céus de Konoha se dissiparam e o amanhecer chegou. Ao ver o sorriso de Konan, Yoru assentiu levemente. No instante seguinte, seu olhar se voltou para Tsunade, que se espreguiçava preguiçosamente enquanto brincava com um conjunto de dados ali perto. Tsunade, como assistente do Okage, você parece estar bem tranquila. Antes que Yoru pudesse terminar, a expressão de Tsunade tornou-se séria. Ela assentiu solenemente e disse: Yoru, as lições do passado ainda estão frescas na minha mente. Naquela época foi a obsessão em nomear conselheiros para o Okage que causou tantos problemas para Konoha. Embora agora eu seja seu assistente, só o aconselharei e ajudarei em momentos de grandes eventos da vila. Fora isso, não interferirei em suas decisões como Okage. Puxa vida! Observando a seriedade de Tsunade, alguém poderia pensar que ela estava genuinamente agindo no melhor interesse de Konoha. Mas os dados em sua mão e sua atitude indiferente fizeram o olho de Yoru tremer. Era absurdo, mas de alguma forma reconfortante. Um sorriso surgiu no rosto de Yoru. O clã Uchiha era conhecido por seu orgulho, mas o mesmo se aplicava aos membros do clã Senju. O comportamento de Tsunade visava tranquilizar os outros e evitar que nutrissem suspeitas desnecessárias. Tsunade, aqui estão os materiais revisados mais recentes da Academia Ninja, disse Yoru, entregando-lhe os documentos. Apesar da relutância inicial, os olhos de Tsunade brilharam de interesse enquanto ela folheava as páginas. Yoru, você até incluiu o Uchiha Madara no currículo? Os olhos de Tsunade se arregalaram em descrença enquanto ela o encarava. Afinal, Madara era uma figura tabu em Konoha. Vê-lo nos livros de história era algo sem precedentes. Yoru sorriu e balançou a cabeça. Ninguém é perfeito. Só porque sou um Uchiha não significa que eu deva ignorar certas partes da história. Nem devemos apagar as conquistas de nossos antecessores. Deixemos que as gerações futuras julguem o certo e o errado por si mesmas. Devemos encarar a história com honestidade. Enquanto falava, Yoru olhava pela janela para os ninjas ocupados lá fora. Com um toque de melancolia, ele continuou. Este é um mundo dominado por shinobi, mas até nós nos tratamos como ferramentas. Isso precisa mudar. Os ninjas são os verdadeiros mestres deste mundo, e devemos nos lembrar da nossa história. Neste mundo ninja distorcido, haviam se passado apenas algumas décadas, mas os aldeões já haviam esquecido as lutas do passado. Os ninjas eram tratados como meras ferramentas para matar. Mas sob a liderança de Yoru, ele jurou mudar essa percepção. Ele queria que todos os ninjas reconhecessem a história gloriosa de sua vila e os grandes feitos de seus ancestrais. Tsunade ficou momentaneamente fascinada pela visão filosófica de Yoru sobre a transformação do mundo ninja. Mas no instante seguinte sorriu e disse: Você tem ideias ousadas. Pensar que os ninjas, que sempre foram vistos como ferramentas, podem realmente mudar sob sua liderança. Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de admiração e surpresa. Esperava que Yoru expandisse o poder militar de Konoha, reprimisse a dissidência e consolidasse sua autoridade. Em vez disso, sua prioridade era elevar o status dos ninjas, concedendo-lhes o máximo respeito e estabelecendo-os como os legítimos líderes do mundo. Ao atribuir aos ninjas um senso de significado cultural e histórico, ele estava essencialmente criando um sistema de crenças. Até mesmo samurais e Onmyoji foram mencionados brevemente, um toque agradável, comentou Tsunade enquanto folheava o material. As descrições eram breves.
mas capturavam com eficácia seus estilos de combate e histórias. Yoru assentiu com um sorriso. A longa e vazia retórica do currículo anterior sobre a vontade do fogo era enfadonha e sem substância. Os verdadeiros ideais de proteção e lealdade devem ser aprendidos com as experiências de nossos antecessores, não com palavras vazias. O antigo currículo, repleto de páginas com a ideologia do terceiro Hokage, não passava de propaganda. Embora eficaz como ferramenta de doutrinação, Yoru o considerava infantil e superficial. O conteúdo antigo preenchia 5 livros inteiros. Eu o condensei em 2. Um aborda a história de Konoha e os feitos heróicos de seu shinobi. O outro documenta os costumes e a história das principais vilas ninja. Enquanto Yoru explicava, os olhos castanhos de Tsunade brilhavam de entusiasmo enquanto ela folheava os livros. As ilustrações eram vívidas e detalhadas, apresentando figuras como o primeiro Hokage, Senju Hashirama, o demônio do mundo ninja, Uchiha Madara, e o segundo Hokage, Senju Tobirama. Cada uma era acompanhada por relatos de suas conquistas e fracassos. Esse método de registro histórico foi inédito. No entanto, quando Tsunade chegou à sessão sobre o terceiro Hokage, ela não conseguiu conter o riso. Olhando para Yoru, ela provocou: "Você é mesquinho. Tudo que você incluiu foi uma estátua sem rosto dele na pedra Hokage. E suas realizações? Uma única frase sobre seu longo mandato como Hokage. Mas e os erros dele? Ah, você os detalhou muito bem, mesmo que brevemente." Yoru riu e assentiu. Não se trata de atacá-lo. É que o terceiro Hokage realmente não realizou muita coisa digna de nota. Suas políticas foram todas herdadas do segundo Hokage e permaneceram inalteradas. O que eu deveria destacar? Sua repressão aos clãs Uchiha e Senju? Sua busca incessante pelo poder? Diante das provocações de Yoru, Tsunade assentiu em concordância. Parecia que o terceiro Hokage governava há décadas, mas após uma reflexão cuidadosa, não havia muitos feitos tangíveis. Não passou de mais do mesmo progresso conservador de sempre. É verdade. Durante as guerras, Konoha teve heróis demais, tantos que até nós quase nos esquecemos deles. Se não fosse por este seu livro, eu talvez nem tivesse pensado nisso, enquanto os dos nossos heróis foram quase enterrados e esquecidos. Após folhear rapidamente o novo manual, Senju Tsunade não pôde deixar de suspirar melancolicamente. A taxa de mortalidade entre os ninjas era muito alta, e inúmeros heróis se sacrificaram, tantos que seus nomes foram esquecidos. Com o tempo, até mesmo seus descendentes os esqueceriam. Portanto, providenciarei para que as pessoas compilem cuidadosamente um registro de nossos heróis de Konoha, para que a geração mais jovem de Konoha saiba quem eles são. Quando a conversa mudou para a Academia Ninja, Yoru sorriu e entregou um pergaminho. Você e eu serviremos juntos como diretores da Academia Ninja. Quanto à falta de professores, já providenciei alguns ninjas experientes dos clãs Senju e Uchiha, além de alguns outros, para preencher essas vagas. Quanto ao currículo de treinamento ninja, quase não há necessidade de modificá-lo. Afinal, ele se baseia na experiência conquistada com sangue por inúmeros ninjas. No entanto, agora que a guerra acabou, podemos designar professores ainda mais experientes e habilidosos para orientar os alunos. Se há algo em que este mundo se destaca, é na perfeição do treinamento de combate ninja. Yoru não conseguiu encontrar nenhuma falha nele. Afinal, esses métodos foram aprimorados ao longo de milhares de anos de conflitos brutais, algo que não podia ser negado, mesmo com décadas de críticas. O mais importante para uma pessoa é o autoconhecimento. Assuntos profissionais devem ser confiados a profissionais. Há uma grande escassez de professores? Ao ver o conteúdo do pergaminho, Senju Tsunade ficou momentaneamente atonita antes de sua expressão se transformar em raiva. Droga, aqueles velhotes são descarados. Para cultivar a lealdade entre eles, recusaram-se a deixar ninjas dos clãs principais assumirem funções de instrutores, designando apenas os seus próprios. Mas Yoru simplesmente sorriu e assentiu. Era exatamente disso que o mundo mais precisava, e era nisso que ele se destacava. Só quem não tem confiança em si mesmo faria uma coisa dessas. Embora Yoru falasse com leveza, seu coração estava repleto de desprezo. Ele respeitava o sistema de treinamento de combate ninja, mas quando se tratava de outras áreas, chamá-lo de um monte de lixo seria um exagero. Ele pensou que a verdadeira fé poderia vir das histórias de heróis do passado que havia compilado. Essas histórias, por si só, seriam suficientes para incutir a vontade do fogo na nova geração. Não havia necessidade de palestras áridas e longas para forçar esses ideais rígidos em suas mentes. Não apenas os professores das academias ninja devem vir de um grupo mais amplo, mas após a formatura, até mesmo os jounin designados para liderar equipes devem incluir membros de clãs com Kekkei Genkai. Quando o assunto era líderes de equipe, Yoru salientou que se um grande número de jounin Uchiha assumisse esse papel, seria fácil imaginar onda após onda de novos genin formando laços de lealdade com seus mentores, criando uma força forte e unificada. Anteriormente, o terceiro Hokage havia empregado um método semelhante. Mesmo quando seu clã não possuía pessoal suficiente, ele evitava resolutamente usar ninjas dos clãs principais, confiando, em vez disso, em ninjas civis como mentores. Embora essa fosse uma forma de cultivar sua facção, não se podia negar a simples verdade de que os ninjas dos principais clãs, especialmente aqueles com Kekkei Genkai, eram inerentemente mais fortes. Eles não só conseguiam garantir taxas de sobrevivência mais altas, como também superavam os ninjas comuns em ninjutsu e outras disciplinas. Essa foi a diferença na força fundamental.
Yoru, o mundo ninja vai mudar por sua causa. Ao presenciar as mudanças na Academia Ninja, Senju Tsunade ficou verdadeiramente abalada. Essa abertura de espírito, especialmente em áreas que ela considerava tabu, estava sendo abraçada por Yoru sem hesitação, permitindo a participação de todos. Durante a era do terceiro Hokage, tais ações teriam sido vistas como excessivamente ambiciosas, claramente com o objetivo de cultivar seu poder. Essa era a diferença de perspectiva. Yoru estava sobre os ombros de gigantes enquanto contemplava o mundo. Você acha que eu me preocuparia com essas coisas? Por trás do sorriso descontraído de Yoru, seus olhos irradiavam uma confiança incomparável. Com a transmissão de crenças e ideais, tudo o que ele fazia visava fortalecer a aldeia. Quanto a ambições ocultas, o que poderiam usar para manipular os outros? Mais importante ainda, poder. Este era um mundo onde o poder reinava supremo. Lord Hokage. Naquele instante, duas figuras apareceram no escritório. Senju Navaki, usando uma máscara, e Namikaze Minato. Senju Navaki, que estava um tanto apreensivo, agora olhava para o cunhado sentado no escritório com genuína admiração. Graças às políticas implementadas durante esse período, até mesmo as preocupações iniciais de Namikaze Minato diminuíram. Ele pensava que seria expurgado, talvez não morto, mas certamente marginalizado. A Anbu foi completamente reorganizada. Todos os confidentes próximos do terceiro Hokage foram substituídos, e agora a força é composta inteiramente por pessoas nossas, disse Senju Navaki com um sorriso, finalmente podendo respirar aliviado após concluir sua tarefa. No entanto, Yoru ergueu uma sobrancelha, balançou a cabeça e disse: Comandante da Anbu, Senju Navaki, lembre-se disto, a Anbu é uma força para proteger a aldeia, não a nós. Ao lado dele, Senju Tsunade só conseguia levar as mãos à testa, exasperada. Seu irmão mais novo havia amadurecido consideravelmente, mas ainda tinha a mentalidade de um ninja comum, inadequado para ser Hokage ou líder de clã. O que significa nosso povo, afinal? Todos entendiam isso intelectualmente, mas você simplesmente tinha que dizer em voz alta: não há como te salvar. Sob o olhar fulminante de sua irmã mais velha, Senju Navaki coçou a cabeça sem jeito. Entretanto, Namikaze Minato, visivelmente mais sereno, entregou respeitosamente um pergaminho e disse: Lord Hokage, a divisão da raiz foi completamente investigada. Todos os lealistas de Danzou foram presos e as marcas da maldição foram substituídas. Alguns dos registros mais antigos, destruídos, permanecem irrecuperáveis. Ao ouvir Namikaze Minato, Yoru assentiu em aprovação, enquanto Tsunade lançou outro olhar fulminante para o irmão como quem diz: viu? Aprenda algo com Minato. Embora a divisão da raiz tenha agido de forma excessiva, tudo isso ocorreu sob a liderança de Danzou. Algumas das operações mais obscuras da vila realmente exigem uma unidade como essa. Após examinar o pergaminho, Yoru olhou para Namikaze Minato e disse com um sorriso: Minato, você tem certeza de que não quer ficar na divisão da raiz? Ou talvez na Anbu ou na polícia? Você pode escolher qualquer departamento em Konoha, você é mais do que qualificado para servir como diretor ou vice-diretor. Yoru admirava muito Namikaze Minato, especialmente agora que ele era Hokage. Ele não tinha intenção de deixar tal talento ser desperdiçado. Sentindo a sinceridade no convite de Yoru, Namikaze Minato sentiu uma pontada de culpa. Ele havia pensado que poderia sofrer represálias. No entanto, após um momento de reflexão, Namikaze Minato balançou a cabeça e suspirou. Lord Hokage, eu vi a escuridão da divisão da raiz, e agora que tenho Naruto, prefiro continuar sendo um Jounin da vila. A explicação era bastante razoável, e Namikaze Minato parecia sincero, mas Yoru compreendeu a verdade. Minato era um homem inteligente. Ele simplesmente não queria se envolver nesses assuntos delicados. Nesse caso, você não pode recusar o cargo de chefe de segurança na subdivisão da polícia. Comovido pela atitude genuína de Yoru, Namikaze Minato assentiu solenemente e disse: agradeço a sua confiança, Lord Hokage. Farei o meu melhor para treinar Azuma o mais rápido possível. Namikaze Minato ainda tentava manter sua neutralidade. Afinal, como alguém que já havia competido pelo cargo de Hokage, a única maneira de evitar suspeitas era manter-se afastado dos departamentos com poder real e permanecer um ninja puro de Konoha. Ao ver a postura de Namikaze Minato, Yoru assentiu com um sorriso. Ele sabia que algumas coisas precisavam de tempo para serem comprovadas, então não tinha pressa. Muito bem, deixe a divisão da raiz para Orochimaru, mas deixe Tsunade cuidar dos preparativos para o vice-líder da divisão. Embora o mundo ninja funcione com base no poder, ele também não se esforçaria para criar problemas desnecessários para si mesmo. Todos os departamentos estão interligados por diversas forças, então, em sua visão, não havia necessidade de segredo. Enquanto tudo permanecesse sob seu controle, Konoha não seria capaz de reverter a situação. Minato pode ir agora. Quanto a alguns assuntos relacionados a Naruto, discutiremos isso esta noite. Ao ouvir o nome de Naruto, Namikaze Minato imediatamente assumiu uma expressão séria e assentiu solenemente. Ele já tinha ouvido Yoru mencionar antes que havia um chakra especial e profundamente oculto no corpo de Naruto. Um chakra que nem mesmo ele conseguia detectar após múltiplas investigações. Mas ele entendia, Naruto era apenas uma criança e não um Jinchuriki. Com a posição atual de Yoru, não havia motivo para fazer afirmações sem fundamento. Obrigado, Lord Hokage. Após a saída de Namikaze Minato, Yoru continuou ocupado cuidando de todos os assuntos políticos do Hokage em seu gabinete. De vez em quando, Tsunade dava uma mãozinha, mas na maior parte do tempo, ela aproveitava as raras oportunidades para relaxar e descansar. Capítulo 264. Konoha à base da Anbu.
Sob camadas de barreiras rígidas e complexas, as bases da Anbu e da Raiz são consideradas os lugares mais seguros de Konoha. Nesse momento, em uma câmara secreta, Minato Namikaze estava ao lado de sua esposa, Naiko Uzumaki. Ambos exibiam expressões preocupadas enquanto olhavam para seu filho adormecido, Naruto Uzumaki, deitado na cama. Yoru-sensei, o Sasuke está bem? Também estava presente Itachi Uchiha, que havia trazido consigo seu irmãozinho. Os dois bebês, um com cabelo preto e o outro com cabelo loiro, estavam em sono profundo sob o efeito de um genjutsu. O rosto de Itachi estava tomado pela preocupação. Afinal, essa era a única família que lhe restava. Nenhuma normalidade detectada. Tem certeza do que disse? Tsunade, que acabará de examinar as duas crianças com uma expressão séria, estava intrigada. Ela não havia encontrado nada de incomum. Vale ressaltar que no campo do ninjutsu médico no mundo ninja, Tsunade não tinha igual. Diante da confusão dela e da preocupação de Minato, Naiko e Itachi, Yoru assentiu gravemente. Se não fossem estes meus olhos, eu não teria notado nada naquela noite. Sob o brilho misterioso de seu Mangekyou Sharingan ativado, os outros reconheceram silenciosamente seu poder. Ninguém duvidaria da força do Mangekyou. Tanto Naruto quanto Sasuke possuem vestígios de um chakra fraco e oculto dentro de si. Esse chakra se fundiu aos seus corpos. Suspeito que Naruto tenha recebido uma injeção dele logo após o nascimento, enquanto Sasuke parece tê-lo desenvolvido depois de se tornar o Jinchuriki da Kyuubi. O tom sério de Yoru fez com que todos os presentes soltassem um suspiro de espanto. Itachi, ainda jovem, talvez não compreendesse totalmente as implicações, mas Minato e Tsunade trocaram olhares sérios. Você está dizendo, o homem misterioso? Exatamente. Com base na minha investigação da mente de Danzou, quem controlava Kyuubi não era da Raiz. A declaração de Yoru fez com que a expressão de Minato mudasse drasticamente. Atualmente a única pessoa que controlava o Mangekyou e possuía células de liberação de madeira era Danzou. Mas se não fosse Danzou, isso significava que outro inimigo estava à espreita nas sombras. Yoru falou em tom sério, sem mentir nem um pouco. Já que Danzou havia sido capturado e os eventos do ataque da Kyuubi à vila não tinham nada a ver com ele, culpá-lo injustamente só teria o efeito contrário. Em vez disso, Yoru decidiu apresentar a ideia de um inimigo oculto no mundo ninja. Essa ameaça externa serviria como um ponto de pressão, potencialmente motivando Minato e Itachi à ação. Yoru lançou um breve olhar para Itachi antes de sutilmente desviar o olhar para os dois bebês na cama. As reencarnações dos chakras de Azura e Indra, uma preciosidade, a fonte perfeita de poder. Agora suspeito que exista um inimigo desconhecido e oculto no mundo ninja. O chakra profundamente escondido nos corpos de Naruto e Sasuke pode ser um plano de contingência. Eu só detectei tênues traços dele com meu Mangekyou quando eles nasceram. O tom grave de Yoru deixou claro para Minato e Itachi. As pessoas mais importantes para eles já haviam se tornado alvos desse inimigo oculto. Minato. Naiko, visivelmente ansiosa, olhou para o marido. Tendo já perdido a Kyuubi, sua força agora não era maior do que a de um Jounin de elite. Diante de um indivíduo misterioso capaz de controlar a Kyuubi, seu primeiro instinto foi confiar nos outros. Minato também parecia profundamente preocupado. Ele franziu a testa e disse em voz baixa: Lord Hokage, seria possível que o homem misterioso esteja secretamente colaborando com Danzou? Afinal, muitas técnicas de selamento no mundo ninja apagam as memórias do cérebro assim que um segredo é revelado. Yoru ficou momentaneamente atônito com a rápida dedução de Minato. Até Tsunade franziu a testa e assentiu em concordância. Essa é uma possibilidade. Embora essas técnicas de selamento afetem gravemente o cérebro, é totalmente plausível que Danzou as utilize para proteger seus segredos caso algo dê errado. Ao ver Minato e Tsunade atribuírem tudo a Danzou com tanta facilidade, o olho de Yoru se contraiu involuntariamente. Danzou fez jus à sua reputação de bode expiatório perfeito. Yoru chegou a fornecer provas que inocentavam Danzou, mas Minato ainda não duvidava do envolvimento de Danzou. Fazia sentido afinal. Na noite do ataque da Kyuubi, Danzou convenientemente se manteve fora de vista e ordenou que a Raiz bloqueasse a força policial Uchiha sob o pretexto de estar a mando do terceiro Hokage. Era muito fácil ligar essas ações a uma conspiração maior. A culpa recaía tão perfeitamente sobre Danzou que nem mesmo as tentativas de Yoru de inocentá-lo conseguiram dissipar as suspeitas. Finalmente, após refletir um pouco, Yoru assentiu e disse: Isso é possível, mas não devemos fazer acusações infundadas sem provas. Ao ouvir isso, Minato não pôde deixar de olhar para Yoru com admiração, seus olhos cheios de respeito. Yoru, você é realmente mais adequado para o cargo de Hokage do que eu. Minato ficou profundamente comovido. Apesar de tudo que Danzou havia feito aos Uchiha, Yoru, agora ocupando o cargo de Hokage, ainda conseguia manter a calma e a compostura. Era impossível não admirar tamanha contenção e autocontrole. Alheio aos pensamentos de Minato, Yoru concentrou-se nas duas crianças na cama. Eu possuo uma técnica proibida, o Jutsu Quimera, que pode extrair e analisar o chakra oculto de Naruto e Sasuke. Yoru estendeu as mãos. Após formar vários selos, marcas em forma de diamante apareceram nas palmas de ambas as mãos. Sob os olhares ansiosos de Minato, Naiko e Itachi, ele colocou as mãos nas testas de Sasuke e Naruto. Técnica proibida, Jutsu Quimera. Assim que a técnica proibida foi ativada, Yoru pôde sentir o tremendo potencial oculto em Sasuke e Naruto. Sua expressão tornou-se séria enquanto ele dizia: Eu consigo sentir. Esse chakra misterioso está profundamente enterrado em seus corpos, já fundido a eles. Esse chakra carrega uma forte vontade. É um tipo de técnica secreta que eu nunca vi antes. É um tanto semelhante às técnicas Yin Yang registradas nos arquivos do clã Uzumaki. Particularmente no caso de Naruto, essa força de vontade é incrivelmente poderosa.
Se não for controlada, pode afetar sua personalidade com o tempo. Yoru não estava exagerando. Ele estava dizendo a verdade. Os chakras reencarnados de Indra e Asura vinham com vontades ocultas que influenciavam seus hospedeiros ao longo de suas vidas. Isso explicava por que as reencarnações de Asura como Hashirama e Naruto eram frequentemente impulsivas e um tanto imprudentes. A vontade de Indra, por outro lado, era mais simples, focada unicamente em derrotar Asura. Como resultado, as reencarnações de Indra, como Madara e Sasuke, exibiram personalidades relativamente normais em comparação com suas contrapartes originais. Chakra Yin Yang, Tsunade, que possuía vasto conhecimento sobre chakra, imediatamente percebeu algo e ficou séria. Vou começar a extrair a vontade dos chakras deles agora mesmo. Ativando o modo sábio e seu Mangekyou Sharingan, Yoru começou a absorver lentamente o chakra oculto das duas crianças. Esse chakra, embora não fosse particularmente abundante, era da mais alta qualidade no mundo ninja, perdendo apenas para os poderes Otsutsuki e de nível sábio. Sasuke. Sem saber a verdade, Itachi ficou mais determinado do que nunca. Percebendo que Sasuke já era alvo desse inimigo oculto, ele jurou protegê-lo a todo custo. Sob sua inabalável determinação, os Tomoe do Sharingan de Itachi começaram a girar. Para espanto de Tsunade, um Tomoe evoluiu lentamente para 2. Essa criança, com a idade que tem, já despertou um Sharingan de Tomoe duplo? Tsunade ficou chocada, e Minato também parecia cada vez mais sério. Em meio às barreiras que o cercavam, Yoru continuou seu trabalho. Ao extrair metade da força de vontade do chakra oculto, um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Como esperado. Mesmo que o sábio dos 6 caminhos ainda estivesse vivo, ele não ficaria monitorando seus 2 filhos constantemente. Afinal, quando Naruto da linha temporal da Veia do Dragão apareceu da última vez, ele ousadamente tentou devorá-lo, apenas para testar as coisas. No entanto, para garantir a segurança, Sasuke e Naruto também se tornarão ativos valiosos no futuro. Após devorar a maior parte do chakra profundamente oculto dentro de ambos, e quase toda a sua vontade contida nele, Yoru finalmente parou, encharcado de suor. Yoru, Lord Hokage. Sob os olhares preocupados de Tsunade e Minato Namikaze, Yoru enxugou o suor da testa, um leve sorriso surgindo em seu rosto. A qualidade deste chakra especial é muito poderosa, mas eu já consumi a força de vontade contida nele. O chakra residual nos corpos de Naruto e Sasuke não só não causará nenhum dano, como também se tornará uma grande fonte de força. Por razões de segurança, ele acabou optando por não consumir completamente esses 2 chakras. Quem sabe? Se os chakras de Indra e Asura desaparecessem completamente do mundo ninja, será que o sábio dos 6 caminhos sentiria isso? Naruto. Uzumaki Naiko abraçou o filho com força, sua empolgação evidente. Ao mesmo tempo, Uchiha Itachi observava preocupado seu irmão mais novo, Sasuke. Agora está tudo bem. Este chakra vai crescer com eles e não causará mais problemas. O conceito de vontade estar incorporada no chakra pode parecer absurdo, mas, na realidade, as técnicas de selamento do clã Uzumaki já indicavam essa noção. Por exemplo, na série original, quando Minato selou a Kyuubi, ele deixou uma parte de seu chakra dentro de Naruto, não como uma alma, mas como uma vontade imbuída no chakra. Semelhante a um clone das sombras, não tinha nada de mágico. Com a situação perfeitamente resolvida, Yoru sorriu satisfeito. Ele havia conseguido o que queria e, ao mesmo tempo, solucionado um grande problema. Quanto a esse Uzumaki Naruto, que cresceria no futuro, que tipo de personalidade ele desenvolveria? Gabinete do Hokage. Obrigado. Já era tarde da noite, mas Minato Namikaze expressou sua sincera gratidão. Anteriormente, sua decisão de desertar fora puramente pelo bem da aldeia. Tendo testemunhado a escuridão e a corrupção dentro da facção da raiz, ele ficou profundamente decepcionado. Se tivesse continuado a se aliar à facção do terceiro Hokage, isso só teria intensificado o conflito, causando instabilidade em Konoha. Assim, tudo que ele fez foi por Konoha. Embora Yoru ainda não tivesse assumido oficialmente o cargo de Hokage, desta vez, Minato estava totalmente convencido. Ele não achava que conseguiria fazer melhor do que Yoru. Em apenas algumas semanas, as mudanças em Konoha já eram visíveis. Yoru nunca menosprezou ninguém deliberadamente para se promover. As reformas que ele implementou, especialmente na Academia Ninja, impressionaram muito Minato. Além disso, o que ele fez esta noite pelo filho de Minato o deixou profundamente grato. Se isso tivesse acontecido durante o governo do terceiro Hokage, Minato poderia facilmente imaginar o resultado. Para eliminar quaisquer ameaças potenciais, Naruto desapareceria ou se juntaria à raiz. Mesmo que Minato fosse Hokage, no mínimo, Naruto teria sido monitorado por toda a sua vida. Naruto tem um grande potencial. No futuro, deixe Naruto e Sasuke crescerem juntos. De volta ao escritório do Hokage, Yoru sorriu casualmente. Essa única frase deixou Minato momentaneamente atônito antes de responder com gratidão. Obrigado, Lord Hokage. Yoru, no entanto, dispensou a ideia com um sorriso. Minato, podemos ter discordado sobre ideais no passado, mas nosso objetivo sempre foi proteger Konoha. Isso é inegável. Então, quer você pense que estou aceitando Naruto como meu discípulo para conquistar corações ou para dar um show para os outros, não importa. Naruto e Sasuke já foram alvos daqueles que agem nas sombras, e certamente se tornarão figuras importantes. Com o sorriso sincero de Yoru, Minato, sendo um homem decidido, assentiu em agradecimento e disse: Obrigado por confiar em mim, Lord Hokage. Ele entendeu que o fato de Yoru ter aceitado Naruto como discípulo tinha mais a ver com tranquilizá-lo, provando que Yoru não era o tipo de pessoa que trairia a confiança como Danzou ou o terceiro Hokage. Afinal, neste momento, ninguém poderia negar o potencial futuro de Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke.
Minato, ainda não sabemos quem é a pessoa nas sombras, mas com seu misterioso ninjutsu espaço-temporal, liberação de madeira e Mangekyou Sharingan, juntamente com os incidentes envolvendo a Kyuubi, Naruto e Sasuke, fica claro que eles têm uma grande conspiração. Não podemos baixar a guarda. Principalmente você, Minato. Você e a Presa Branca são heróis, mas eu não sou o terceiro Hokage. As últimas palavras de Yoru foram sinceras, implorando a Minato que não se contivesse. O inimigo que espreitava nas sombras era perigoso demais, e Minato precisava ficar mais forte para enfrentá-lo. Essa conversa franca deixou Minato coçando a cabeça, sem jeito. Ele percebeu que suas tentativas recentes de manter um perfil discreto não haviam passado despercebidas. Se estivesse sozinho, talvez tivesse continuado, mas depois de quase perder a esposa e o filho durante o ataque da Kyuubi, buscou uma vida mais tranquila, mantendo-se afastado de conflitos de alto nível para se concentrar em sua família. No entanto, Yoru emanava uma aura de domínio absoluto. Desde que Yoru assumiu o cargo de Hokage, todas as suas políticas podem ser resumidas em uma frase: a ascensão dos capazes. Se você tivesse habilidade e lealdade, Yoru lhe concederia jutsus, recursos e status, independentemente de você ser de um clã nobre ou um plebeu. Essa confiança vinha da fé absoluta de Yoru em sua própria força. Eu entendo. Minato respirou fundo e assentiu solenemente. Yoru sorriu levemente e jogou-lhe um pergaminho. Muito bem, já está tarde. Você deveria voltar. Considere isso um presente para Naruto como seu presente de iniciação. Ao pegar o pergaminho, a expressão de Minato mudou e ele disse rapidamente: Senhor Hokage, isto é muito valioso. Naruto. É para o Naruto. Mas como estarei ocupado com muitos assuntos, deixarei para você, o Relâmpago Amarelo, ensiná-lo. Enquanto Yoru o dispensava com um sorriso, Konan, que se tornará uma assistente competente de Yoru, deu um passo à frente e interceptou Minato com uma voz fria. Jounin Namikaze, o Lorde Hokage precisa descansar. Seu tom frio não deixou a Minato outra escolha senão acenar com a cabeça. Depois de lançar um último olhar profundo a Yoru, ele deixou o prédio do Hokage com sua família. De volta a casa, Uzumaki Naiko olhava com carinho para Naruto em seus braços. Ao notar Minato sentado em silêncio em sua cadeira, ela não pôde deixar de parecer confusa. Minato? O que houve? Que pergaminho o Lorde Hokage lhe deu que o deixou olhando para ele desse jeito? Sob o olhar curioso de sua esposa, Minato suspirou impotente e entregou o pergaminho. Naiko, veja você mesmo. Isto é, Rasengan. Os olhos de Naiko se arregalaram em choque. Essa era a técnica característica de Uchiha Yoru, o jutsu de rank A criado por ele mesmo, que não exigia selos de mão. Isto. Minato, por que você está me mostrando isso? Não deveria. Ao ver o espanto da esposa, Minato apenas balançou a cabeça com um sorriso amargo. Talvez ele realmente se torne o maior Hokage da história de Konoha. Sua magnanimidade, no mínimo, a disposição de compartilhar casualmente uma técnica desse calibre, é algo que eu jamais conseguiria fazer. Minato, que certa vez foi descrito por Jiraiya como o ninja mais perfeito, nunca chegou a compartilhar livremente suas técnicas supremas. No entanto, Uchiha Yoru fez isso, chegando a tornar seu Rasengan e Chidori parte do sistema de recompensas da vila, disponíveis abertamente para aqueles que contribuíssem o suficiente para Konoha. Contanto que o ninja de Konoha contribua o suficiente para a vila, ele pode aprender. Antes, todos na aldeia diziam que era apenas uma jogada de marketing. Eu não esperava que a ambição e a magnanimidade dessa pessoa fossem igualmente vastas. Namikaze Minato soltou um longo suspiro com um sorriso amargo. Naquele momento, ele pareceu perceber que em certos aspectos, simplesmente não conseguia se igualar a Uchiha Yoru. O Rasengan nos foi emprestado para que pudéssemos ensinar o Naruto no futuro, mas na verdade, também era para nós dois aprendermos. Afinal, você, Naiko, tem as reservas de chakra naturalmente grandes do clã Uzumaki, e depois tem eu. Até mesmo o Hokage provavelmente percebeu isso. Quando lutei contra o Homem Misterioso, o que realmente me faltava era um ninjutsu fundamental. Em especial, as anotações no verso do pergaminho do Rasengan, que mencionavam a integração do chakra elemental e diversas teorias sobre o reforço das capacidades defensivas do Rasengan. Chegava a afirmar que caso uma versão mais poderosa do Rasengan fosse desenvolvida, deveria ser entregue ao escritório do Hokage. Na visão de Minato, isso era Yoru lhe dando motivo para aprender com tranquilidade. Minato. Uzumaki Naiko olhou para Naruto, e quando Minato viu isso, o entendimento tácito entre os dois lhe disse exatamente o que ela queria dizer em um instante. Não se preocupe. Por Naruto e por nós, eu vou te proteger. A voz resoluta de Namikaze Minato ecoou. Com Yoru aceitando alunos e até mesmo presenteando-o com a técnica Rasengan, isso realmente o tranquilizou. Afinal, sua identidade ainda estava marcada por sua ligação com o terceiro Hokage. Mesmo que ele desertasse no final, esse rótulo seria impossível de apagar. Embora ele soubesse que esse gesto tinha outro significado, ou seja, foi feito para todos os ninjas de Konoha verem. Se alguém podia ser magnânimo o suficiente para ensinar seu ninjutsu de nível supremo a outros e até mesmo empregar esses associados do Hokage com tanta generosidade, então essa pessoa é verdadeiramente notável. Capítulo 265. Edifício Hokage. Você é incrível. Não está nem um pouco preocupado? Você sabe que Minato Namikaze não é apenas discípulo de Jiraiya. Ele também foi treinado e orientado pessoalmente pelo terceiro Hokage. Dentro do escritório, Tsunade, vestida com um elegante robe branco, parecia curiosa, seus olhos brilhantes e cativantes fixos atentamente em Yoru. Diante de uma Tsunade tão sedutora, Yoru não pôde deixar de provocá-la com um sorriso. Preocupada? Com o quê? Nem vamos falar do caráter de Minato.
Mas com a força que temos agora, precisamos nos preocupar? Nesse momento, Yoru exibiu um sorriso confiante e disse com orgulho: minhas ambições nunca foram um segredo. Tudo o que faço é por Konoha. Então, por que eles me trairiam? Mesmo que o fizessem, sua força seria suficiente? Seu comportamento orgulhoso, confiante e dominador, típico dos Uchiha, deixou Tsunade ligeiramente atordoada, com as bochechas coradas. Muito bem, você é impressionante, disse Tsunade em tom de brincadeira, puxando um pergaminho do bolso. Sua nomeação como quarto Hokage está marcada para o início do próximo ano. Nos próximos meses, haverá uma grande reestruturação nos diversos departamentos de Konoha. Os clãs Sarutobi, Mitokado, Utatani e Shimura precisarão ser realocados. E depois a situação atual com as famílias principais e secundárias do clã Hyuga. As mudanças na Academia Ninja são a menor das preocupações. Ao olhar para a montanha de trabalho à sua frente, Tsunade sentiu a cabeça girar, o olhar momentaneamente desfocado. Mas Yoru, vendo a pilha de pergaminhos diante dele, apenas sorriu calmamente. Isso não era nada. Para ninjas acostumados a derramamento de sangue e batalhas, esse tipo de trabalho administrativo poderia ser a parte mais difícil. Mas para alguém como ele, que havia suportado inúmeras noites em claro e horas extras em sua vida anterior, isso não era nada incomum. Além disso, uma vez superado esse período de trabalho intenso e restabelecida a estabilidade, as coisas naturalmente se tornariam mais fáceis. Isto é simples. Ao ver a expressão preocupada de Tsunade, Yoru deu uma risadinha. Enquanto aprovava os documentos, acrescentou: os clãs Sarutobi, Mitokado, Utatani e Shimura são os mais fáceis de lidar. Tomando Azuma e o clã Shimura como exemplos, contanto que permaneçam leais à vila, precisamos apenas fazer acordos que demonstrem a confiança da vila neles. Para a maioria dos membros dos 4 clãs, a queda repentina de uma posição de destaque pode ser difícil de aceitar. Provavelmente haverá reclamações, além dos rumores que circularão pela aldeia. Por isso, foi providenciada sua transferência para áreas mais remotas. Sem qualquer culpa ou hesitação, Yoru expôs suas razões como se fossem para o bem dos 4 clãs. Tsunade revirou os olhos para ele. É mesmo. Eu te conheço muito bem, provocou Tsunade, mas não podia negar que era a melhor solução. Afinal, com tantas verdades sombrias expostas, se os 4 clãs permanecessem nas áreas centrais da vila, não só causariam agitação, como também enfrentariam ainda mais ódio dos aldeões. Afinal, a culpa pelo ataque da Kyuubi à aldeia era demasiado grande. Embora não houvesse provas conclusivas, era fato que a Raiz não participou do resgate e atrapalhou ativamente o clã Uchiha. Se houvesse provas, Tsunade não os chamaria de suspeitos, eles seriam criminosos declarados. Quanto ao clã Hyuga, não me diga que você acha que as ações anteriores de Ezashi foram escondidas do líder do clã Hyuga. Yoru deu um sorriso zombeteiro. Tsunade ficou momentaneamente atonita antes de perceber a verdade. Não é de admirar que Ezashi tenha conseguido selar tão facilmente a marca da maldição do pássaro enjaulado para o ramo secundário da família. Então Yashi Hyuga o estava ajudando secretamente. Mas desta vez o clã Hyuga não teve sorte. Aqueles anciãos conservadores da família principal hesitaram demais no último momento. Tsunade sorriu com satisfação. A divisão entre a família principal e os ramos secundários do clã Hyuga sempre foram um problema significativo. Mas era uma questão interna e ninguém podia interferir. Além disso, havia beneficiado a administração do Hokage, então nunca foi alterada. Agora, porém, a divisão estava completa. O clã Hyuga havia se dividido em 2 facções, com Ezashi liderando o ramo secundário para formar um novo clã Hyuga. Recentemente, as disputas internas na família principal chegaram a um ponto crítico. Eles estão receosos com a nossa força. Ouvi dizer que a família principal está considerando marcar novamente os não-herdeiros com a marca da maldição do pássaro enjaulado. Puxa vida! Ao ouvir as palavras de Tsunade, Yoru ficou sem palavras. Aqueles velhos conservadores da família principal Hyuga realmente não conseguiam mudar. Estavam tão acostumados a serem servidos que até queriam criar um novo ramo da família para escravizar. Embora aqueles conservadores da família principal sejam indecisos, eles ainda fazem parte do poder de Konoha, disse Yoru. Um sorriso travesso surgindo de repente em seu rosto, chamando a atenção de Tsunade. A Raiz não tinha como alvo o conflito interno no país do relâmpago? Vamos enviar alguém para comprar alguns escravos de Kumo e dá-los de presente à família principal Hyuga. Já que eles estão acostumados a serem servidos, não importa quem os sirva. Tsunade não conseguiu conter o riso diante da sugestão. Você não está ajudando a família principal. Você está tentando espalhar a influência da escravidão. Embora Tsunade estivesse brincando, ela não pôde deixar de concordar com a cabeça. Mesmo assim, sua ideia é boa. Expandir essa influência de fato enfraqueceria o país do relâmpago. Enquanto Tsunade analisava o panorama geral, Yoru estava simplesmente irritado com o comportamento dos habitantes de Kumo. Mas agora que você já está no cargo de Hokage, quais são seus planos para aquele garoto, Itachi? Perguntou Tsunade. Para Itachi, vou designar Shizui para guiá-lo. Kakashi já é capaz de agir de forma independente. A Anbu e a Raiz não são adequadas para ele, então, por enquanto, ele se concentrará em missões. Atrás da mesa do escritório do Hokage, Tsunade sorriu alegremente enquanto se recostava, desfrutando do raro relaxamento de não ter que se preocupar ou tramar. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente à vontade na aldeia. Ter o poder em mãos trazia paz de espírito. Observando Yoru lidar incansavelmente com as tarefas administrativas, o olhar de Tsunade tornou-se suave e sonhador. Foi só tarde da noite, depois que Yoru terminou toda a papelada, que ele se espreguiçou e pegou a xícara de chá que Tsunade lhe ofereceu. Eu disse para Conan ir descansar.
Finalmente, essa pilha de trabalho está concluída, disse Tsunade com um sorriso. Mas enquanto Yoru se espreguiçava e tomava um gole de chá, ele de repente sentiu algo estranho embaixo da mesa. Um pé delicado em um sapato de salto alto o provocava. Yoru ficou sem palavras. Enquanto isso, Tsunade, encostada na mesa com um sorriso travesso, continuava a provocá-lo. Meu pequeno, sua ambição e audácia são impressionantes. Você nem se protege de mim ou do clã Senju. Não tem medo de que eu dê um golpe de estado contra você? Suas palavras foram um lembrete claro de que Yoru havia ascendido ao poder por meio de um golpe de estado. No entanto, Yoru parecia genuinamente confuso. Golpe de estado? Tsunade, é isso que você pensa? Não é? Perguntou Tsunade, confusa. Yoru balançou a cabeça com uma expressão séria. Não. Konoha foi criada pelos clãs Senju e Uchiha. Estamos apenas recuperando o que é nosso por direito. Se eles tivessem feito seu trabalho direito, não teríamos conquistado tanto apoio. Sua declaração justa trouxe um sorriso ao rosto de Tsunade. E você não está preocupado? Nem mesmo com medo de que eu envenene seu chá? Sabe, como ninja da medicina, sou tão habilidoso em envenenar quanto em curar. Isso era o que mais intrigava Tsunade. Era o cargo de Hokage, a posição pela qual todos em Konoha lutavam com unhas e dentes. Mas Yoru apenas lançou-lhe um olhar divertido. Tsunade, ser a chefe de uma vila é mesmo tão atraente assim? Além disso, mesmo que você me envenenasse e assumisse o poder, importa se é um Senju ou um Uchiha que está no comando. Compartilhamos o mesmo sangue ancestral. Diante disso, Tsunade arregalou os olhos e retrucou. Não mude de assunto. Como você pode chamar isso de apenas ser chefe de aldeia? É completamente diferente. Tsunade o encarou com um olhar frustrado. A posição de Hokage não podia ser comparada à de um líder de vila comum. Ela havia considerado muitas possibilidades, mas nunca imaginou que ele realmente não se importasse muito com o título. Parecia que para Yoru, se não fossem seus laços com o clã Uchiha e Konoha, ele realmente não gostaria de ser Hokage. É como dar um soco em algodão, um golpe forte que atinge algo macio e absorve todo o impacto. No entanto, Yoru apenas esboçou um sorriso sereno e se virou para contemplar o luar lá fora. Com um ar de superioridade, disse: Tsunade, Konoha é pequena demais. Até mesmo todo mundo ninja é muito limitado, com tão pouca terra para conquistar. Mal dá para me divertir. Minhas ambições nunca serão satisfeitas apenas com este mundo. Afinal, um dia possuiremos a vida eterna. Tsunade, você vê este céu estrelado? Tsunade, olhando para o confiante e ousado Yoru à sua frente, ficou abalada. Ela jamais imaginara que alguém pudesse ter ambições de tamanha magnitude. Contudo, assim que suas palavras mudaram, ela foi pega de surpresa por sua pergunta repentina. Seguindo o dedo apontado por Yoru, ela fitou o céu noturno pela janela e murmurou, atonita: Eu vejo. Então, Tsunade, o que você vê? Diante dessa pergunta, Tsunade ponderou por um momento antes de responder, hesitante e confusa. Vejo um lindo céu repleto de estrelas. Errado. Yoru rejeitou imediatamente a resposta dela e, exibindo um sorriso confiante, apontou para o céu estrelado e declarou algo surpreendentemente dominador. Essa imensidão de estrelas é a terra que conquistaremos para nossos descendentes. Nossa, que declaração audaciosa! Essa fala dominadora, repleta de ambição e paixão, fez com que a pele de Tsunade corasse imediatamente. Seus olhos castanho-âmbar tremeram levemente, e uma névoa pareceu surgir dentro deles. Ela não era uma mulher comum, ela era a kunoichi mais forte do mundo ninja. Palavras lisonjeiras e açucaradas não passavam de doces insignificâncias para ela. Mas essa frase, impregnada de uma mistura avassaladora de ambição e domínio, atingiu-a profundamente, deixando-a momentaneamente perturbada. Foi como se uma adolescente ouvisse de repente uma confissão do rapaz por quem era secretamente apaixonada há anos, deixando-a com a mente em branco. Quanto a Yoru, com seu sorriso confiante e postura ousada, suas ambições evoluíram com o tempo. Quando ele era apenas um mero usuário do Sharingan de 3 Tomoe, tudo o que ele pensava era em liderar o clã Uchiha para que ressurgisse. Ao desbloquear o Mangekyou Sharingan, ele começou a questionar por que o cargo de Hokage nunca havia pertencido ao clã Uchiha. Quando ele dominou a liberação de Madeira e o Mangekyou, todo mundo ninja se tornou seu campo de atuação. Agora, tendo absorvido o chakra de Indra e Azura, sabendo que um dia ascenderia ao nível de um Otsutsuki, um ser semelhante a um deus cósmico, não, que o superaria ainda mais. Com planos de consumir os Otsutsuki e se tornar um deus ainda mais perfeito e poderoso, conquistando não apenas as estrelas, mas todo o universo. Suas ambições naturalmente dispararam. No futuro, as estrelas e os mares serão meu lar. Yoru. As bochechas de Tsunade coraram enquanto ela o encarava com os olhos marejados. Então, no momento de frustração tímida, ela baixou a cabeça repentinamente e resmungou. Então, é assim que você planeja conquistar as estrelas e os mares? Olhando para baixo, ela viu seus pés delicados como jade sendo segurados e acariciados gentilmente por Yoru. Seus olhos se arregalaram em descrença, mas o rubor em seu rosto não desapareceu. Yoru exibiu um sorriso confiante, seus dentes brancos brilhando, enquanto declarava com convicção. Antes de conquistar as estrelas e os mares, é claro, primeiro preciso conquistar minha amada. Yoru. Quando ele ia usar a técnica do deus voador do trovão, Tsunade murmurou, entregue. Não, deixe ser aqui mesmo. No gabinete do Hokage, protegido contra espiões e selado por barreiras, Yoru desfrutou daquele tesouro. Irmã Tsunade, deixe-me conquistar a futura rainha do mar de estrelas. Eu vou conquistar esse Uchiha maligno primeiro. Ainda vai me chamar de homenzinho. Não mais. É assim que a assistente do Hokage auxilia o seu líder? Eu vou ficar por cima. Não foi para isso que me nomeou assistente? E a pequena Konan? Não venha me dizer que a Mikoto não a treinou. No dia seguinte, Yoru estava revigorado, despachando documentos com rapidez. Tsunade chegou muito tarde, com um brilho de satisfação no rosto, mas suas pernas ainda tremiam ao sentar. Maldito!
Seu corpo é um monstro, resmungou ela, massageando as panturrilhas, contando com a vitalidade Senju para se recuperar. Enquanto isso, na periferia de Konoha, novos distritos estavam sendo construídos. Os membros dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani olhavam para suas novas casas, embora espaçosas, eram distantes. Maldição! Eu era do departamento financeiro. Agora me mandam ser um Chunin na patrulha da periferia. Eu, Sarutobi Oda, sou um Jounin. Eles reclamavam, incapazes de aceitar a queda. Já o clã Shimura estava em choque. Este é o nosso novo distrito? É enorme. Tem até campo de treinamento. O Hokage é generoso. Os Shimura, que quase foram extintos sob Danzou, choravam de alegria. O velho patriarca tremia ao ver a nova estrutura. Eles não se importavam com a distância. Para quem não tinha nada, aquilo era o paraíso. O contraste entre a gratidão dos Shimura e o rancor do Sarutobi era gritante. Azuma, observando de longe, sentiu um desgosto profundo pelos seus próprios parentes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Konoha. Os clãs Sarutobi, Shimura, Mitokado e Koharu haviam se mudado para seus novos territórios. Ao mesmo tempo, sob a forte nevasca do inverno, uma nova divisão de polícia de segurança foi estabelecida nas proximidades. Essa divisão era um departamento recém-independente da força policial, semelhante à relação entre a Ambu e a Raiz. Sob a pesada neve fina como penas de ganso, enquanto a guerra terminava e a aldeia recuperava rapidamente sua vitalidade. Um sentimento de opressão e insatisfação permeava os 4 clãs. Na divisão de polícia de segurança, o chefe do departamento, Minato Namikaze, e o chefe adjunto, Azuma Sarutobi, trabalharam incansavelmente para amenizar a atual tensão entre a aldeia e os 4 clãs, acreditando firmemente em sua causa. Gabinete do Hokage. Hokage-sama, Jiraiya-sama e Tsunade-sama foram para o clã Sarutobi. Kakashi Atake, responsável por monitorar secretamente os 4 clãs, ajoelhou-se e relatou solenemente. Sentado à mesa, Yoru ergueu a cabeça com um sorriso após ouvir o relatório. Parece que algumas pessoas ainda querem se apoiar em sua antiguidade. Embora Kakashi Atake tivesse vindo para prestar contas, Minato Namikaze e Azuma Sarutobi o acompanharam. Como chefes da recém-criada divisão de polícia de segurança nos portões dos 4 clãs, era impossível que não estivessem cientes da situação. Minato coçou a cabeça, sem jeito. Se dissesse alguma coisa, poderia ser interpretado como instigação, mas ele não podia evitar relatar os fatos. Enquanto isso, Azuma ostentava uma expressão resoluta, como se não pudesse tolerar o menor grão de areia em seus olhos quando se tratava de Konoha. E Kakashi, lembre-se de me chamar de Hokage interino até a sucessão formal, provocou Yoru com uma risada leve. Ouvindo os relatórios sobre os esforços da divisão de polícia de segurança, ele não pôde deixar de suspirar. Você trabalhou muito. Apesar da imensa pressão, a divisão de segurança conseguiu operar com muita rapidez. Minato, você e Azuma merecem todo o crédito. Azuma Sarutobi reprimiu suas emoções, mas sua empolgação era inegável. Durante esse período, ele carregou o fardo mais pesado, ser filho do terceiro Hokage e ao mesmo tempo trair seu clã e seu pai. Contudo, as mudanças em Konoha durante esse período não passaram despercebidas por ele. Os Uchiha não eram tão vis e corruptos quanto os rumores maldosos sugeriam. Após assumir o poder, Yoru não se apoderou gananciosamente do controle de todos os departamentos importantes, nem provocou uma guerra de forma imprudente. Não houve expurgo brutal de dissidentes. Em vez disso, sua mente aberta e habilidade surpreenderam até mesmo Azuma. Primeiro veio a descentralização da Academia Ninja, seguida pela reorganização dos 6 principais departamentos de Konoha, onde clãs ninja capazes e meritórios receberam posições apropriadas. Mais importante ainda, havia um acordo para ninjas graduados. Usuários de Kekkei Genkai de vários clãs eram designados como mentores, aumentando significativamente suas taxas de sobrevivência. Mesmo em relação aos clãs considerados culpados, Yoru adotou uma abordagem conciliatória. Hokage-sama. Nesse momento, Kakashi relatou com uma expressão séria. Entre os 4 clãs, o clã Shimura é o mais grato e profundamente arrependido. Eles demonstraram um desempenho excepcional na divisão de segurança e são os mais motivados. No entanto, os clãs Mitokado e Koharu claramente seguem o exemplo do clã Sarutobi, com muita insatisfação e reclamações surgindo em suas fileiras. Apesar da presença de Azuma Sarutobi, Kakashi não se conteve, relatando diretamente as informações disponíveis sobre os 4 clãs. Isso fez o rosto de Azuma escurecer. Ele não estava com raiva de Kakashi, mas sim das pessoas de seu clã. Porque eles não conseguiam seguir o exemplo do clã Shimura. Ao ouvir isso, Yoru pareceu pensativo. Depois de olhar para Minato e Azuma, ele suspirou. Começar é sempre a parte mais difícil. Mas acredito que com você, Azuma, servindo de ponte, os 3 clãs gradualmente aceitarão essas mudanças. Azuma Sarutobi assentiu repetidamente com a cabeça e se moveu. Obrigado pela sua confiança, Hokage-sama. Com as evidências de seus crimes, apenas o roubo secreto das técnicas Sharingan e liberação de madeira, tanto o clã Senju quanto o clã Uchiha tinham motivos suficientes para exterminar esses clãs. Contudo, a magnanimidade de Yoru era evidente. No entanto, por trás do sorriso sereno de Yoru, ele sabia que a destruição total causaria muitos problemas e não lhe traria nenhum benefício. Em contrapartida, manter os 4 clãs por perto tinha muito mais valor. Já que o clã Shimura teve um bom desempenho, informe-os de que a área florestal que havíamos designado para a realocação do clã Aburame pode ser deles. Diga-lhes que dentro de 2 anos, contanto que se mantenham fiéis ao seu arrependimento, o clã Shimura terá permissão para se mudar para lá. Ao ouvirem isso, Minato e Azuma sorriram agradecidos. Obrigado, Hokage-sama. Para Minato, esse foi um ato de gratidão ao terceiro Hokage. Para Azuma, apesar de tudo, aquele ainda era o seu clã.
As ações de Yoru demonstraram sua magnanimidade, até mesmo o clã Shimura, se sinceramente arrependido, poderia ser perdoado. Embora isso parecesse um ato de boa vontade, Yoru entendia bem uma coisa. Talvez eu te perdoe, mas se os muitos ninjas da aldeia te perdoarão ou não, não é da minha conta. O clã Shimura nunca havia ocupado posições de alto escalão, pois Danzou os utilizava para fortalecer a raiz. Naturalmente, houve alguma reação negativa. Pelo contrário, as poucas dezenas de membros do clã estavam ansiosos para ver Danzou partir. Os clãs Sarutobi, Mitokado e Koharu, no entanto, eram diferentes. Seus clãs possuíam ninjas influentes em posições de alto escalão, e agora haviam caído nesse estado. A ganância das pessoas não seria facilmente satisfeita. Em vez disso, tais gestos de boa vontade poderiam dar-lhes a ilusão de que o Hokage as temia, que sua força combinada poderia desafiá-lo. Talvez eles pudessem recuperar o poder perdido ou até mesmo retomar o cargo de Hokage. Após Minato, Kakashi e Azuma saírem, Yoru estreitou os olhos. Esses 4 clãs ainda possuíam um valor significativo. Havia muitas coisas a serem extraídas deles. Clã Sarutobi. A luz solar intensa entrava pelas janelas, iluminando o cômodo. 2 figuras estavam sentadas em cadeiras de rodas, enquanto uma terceira, sentada atrás dela sob a luz, acrescentava uma sensação de opressão ao ambiente. Velho, agora tudo acabou. Jiraiya suspirou impotente. Com cada vez mais verdades ocultas sendo reveladas, não se tratava mais de saber se eles poderiam ser redimidos. No entanto, sentadas em suas cadeiras de rodas, Mitokado Omura e Koharu Utatani encaravam Jiraiya e Tsunade com raiva e ressentimento no rosto. Jiraiya, Tsunade, vocês não têm o direito de negar nossas contribuições. Nem Uchiha Yoru. Konoha existe por nossa causa. Em tempos de crise tomamos o poder. Vocês acham que agimos por interesse próprio, mas vocês sequer sabem como era Konoha naquela época? Naquela época, os grandes clãs detinham todo o poder, e os ninjas comuns não tinham chance de ascender. Nós fortalecemos nossos clãs para resistir a vocês, grandes clãs, e dar aos plebeus uma chance de respirar. Omura e Koharu relataram com amargura os sacrifícios que fizeram ao longo da vida por Konoha, apenas para serem recebidas com rejeição e ostracismo. Tsunade, de braços cruzados, zombou friamente dos 2 velhos tolos, ridicularizando-os sem piedade. Sério? Pelo que me lembro, foi meu tio-avô quem fundou a Academia Ninja para ajudar os plebeus a ascenderem socialmente. O escárnio direto de Tsunade fez com que os rostos de Omura e Koharu empalidecessem enquanto a encaravam com os olhos arregalados. Tsunade, você se esqueceu dos ensinamentos do segundo Hokage. Não só você falhou em se proteger dos Uchiha, como também se deixou influenciar por eles e até os ajudou a tomar o poder. Como você pode se considerar uma Senju? A sala se transformou em uma calorada discussão. Omura e Koharu, sabendo que Jiraiya e Tsunade não lhes fariam mal, extravasaram sua raiva com imprudência. Eles lutaram a vida inteira, apenas para terem tudo negado. Até mesmo seu clã foi ostracizado e relegado a este canto. Contudo, agora todos acreditam ter cumprido seu dever para com Konoha. Chega de conversa. Tsunade não precisa dizer mais nada. Jiraiya, em uma situação delicada no meio do conflito, tentou rapidamente mediar a situação. Enquanto isso, Sarutobi Hiruzen, com os braços agora escurecidos, observava os 2 em silêncio, sem dizer nada durante a discussão anterior. Jiraiya, Tsunade, vocês vieram aqui só para zombar do meu estado atual? Ou estão dizendo que não há mais lugar para os 4 clãs em Konoha? Após um longo silêncio, a voz rouca de Sarutobi Hiruzen ecoou. Isso fez Jiraiya coçar a cabeça sem jeito, enquanto Tsunade permaneceu em silêncio por um momento antes de falar em tom sério. De acordo com as evidências coletadas, bem como as informações incriminatórias extraídas da mente de Danzou, Mitokado Omura e Utatani Koharu, como ex-conselheiras do Hokage, não apenas falharam em cumprir suas responsabilidades de alertar o Hokage, mas também acobertaram as irregularidades da raiz. Você está brincando comigo? Os 2 conselheiros mais velhos que acabavam de repreender Tsunade e Jiraiya por sua posição hierárquica, imediatamente arregalaram os olhos em descrença. Eles já estão meio paralisados, mas mesmo assim não os deixam ir? Tsunade. Nesse instante, tanto Mitokado Omura quanto Utatani Koharu exibiam expressões de frustração e ressentimento. Seus semblantes raivosos haviam desaparecido. Em vez disso, suas bochechas avermelhadas e seus olhares suplicantes, inquietos agora eram visíveis. Contudo, Tsunade os ignorou. Ela ergueu a cabeça, olhou diretamente para Sarutobi Hiruzen e continuou friamente. Ex-terceiro Hokage, por tolerar os crimes da raiz de ferir Shinobi de Konoha, realizar experimentos em humanos e roubar Kekkei Genkai. Considerando a influência de seu status, peço que permaneça confinado ao santuário do clã Sarutobi e nunca mais saia. Prisão domiciliar. As palavras de Tsunade fizeram com que as expressões das 3 mudassem drasticamente, especialmente a de Mitokado Omura e a de Utatani Koharu. Elas não eram tolas e perceberam imediatamente as implicações. Independentemente do que acontecesse, Sarutobi Hiruzen ainda era um ex-Hokage. Se ele fosse preso ou executado, isso teria um impacto enorme. Em outras palavras, a maior parte da culpa recairia agora sobre eles e sobre Danzou, que seria enviado para a prisão para pagar por esses crimes. Ao perceber isso, Utatani Koharu, que frequentemente se apoiava em seu status de mulher, lançou um olhar fulminante para Tsunade com as bochechas coradas. Embora sua expressão parecesse feroz, seu tom era consideravelmente mais ameno. Tsunade, nós vimos você crescer. Não importa o que aconteça, sempre fomos figuras respeitadas. Você não pode nos mandar para a prisão. Ter sido depostos num golpe de estado já era suficientemente humilhante como perdedores, e agora ainda seriam atirados para a prisão. Era como pregá-los no pilar da vergonha. Tsunade, derramamos sangue por Konoha e demos contribuições inesquecíveis para o seu desenvolvimento. Você não pode nos tratar assim. Para esses indivíduos, outrora orgulhosos, ser enviado para a prisão foi pior que a morte.
Por um instante, as expressões de Mitokado Omura e Utatani Koharu mudaram drasticamente. Até mesmo o rosto de Sarutobi Hiruzen demonstrou frustração e relutância. Que crueldade! Isso foi ainda mais cruel do que matá-los diretamente. A questão da raiz e da Kyuubi precisa de uma explicação, disse Tsunade calmamente, embora suspirasse por dentro. Na época em que fizeram essas coisas, deveriam ter previsto o pior resultado possível. Se eles quisessem realizar experimentos em humanos com Kekkei Genkai, tudo bem, que o fizessem com shinobi de outras vilas. Que usassem shinobi de outras vilas para pesquisa. Mas em vez disso, usaram seu povo para estudar a liberação de madeira e o Sharingan. Isso era simplesmente pedir para morrer. Quanto ao incidente com a Kyuubi, embora soubessem que havia um inimigo misterioso por trás de tudo, para estabilizar a situação e evitar o pânico. Essa era a única opção. De qualquer forma, a raiz poderia assumir um pouco mais de culpa neste momento. Nem mesmo Jiraiya se calou. Essa questão, independentemente de quem estivesse envolvido, era uma traição à vila. E considerando o status importante dos 4 indivíduos, a situação se tornou ainda mais complicada. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria sido rotulada como um shinobi renegado. Claro, Danzou já havia recebido uma punição pior do que ser declarado um ninja renegado. Perdeu seu status de shinobi de Konoha. Em outras palavras, dentro de Konoha, se um cachorro mordesse Danzou, Danzou ainda teria que se desculpar com o cachorro por ter sujado a boca dele. Você não pode fazer isso. Nesse instante, Mitokado Omura e Utatani Koharu finalmente perderam a paciência, encarando Tsunade com fúria. Como ela pôde fazer isso com elas? Mas quanto mais esses dois velhos agiam dessa maneira, mais irritada Tsunade ficava. Ela disparou impacientemente. Agora vocês sentem arrependimento? Onde estava esse arrependimento quando fizeram essas coisas? Você já perdeu a fé há muito tempo. Como você se atreve? Sarutobi Hiruzen, que permanecerá em silêncio durante todo esse tempo, finalmente explodiu em fúria. Ele ergueu a cabeça, seus olhos turvos agora ferozes enquanto encarava Tsunade com raiva. Tsunade, quem perdeu a fé foi você. Nós cumprimos as políticas do segundo Hokage. A prosperidade atual de Konoha foi construída por nós. E você, Tsunade? Você carrega o nome Senju, mas conspira com os Uchiha e se deixa manipular por eles. Sarutobi Hiruzen não conseguiu mais se conter. Ele aceitou ser deposto no golpe. Vitória e derrota fazem parte da vida. Mas ele havia dedicado toda a sua vida a Konoha. E agora eles estavam negando tudo sobre ele. Isso era negar a sua própria fé. No momento em que Jiraiya tentava acalmar os ânimos, Tsunade, furiosa, socou a porta de madeira à sua frente, estilhaçando o ar. Ela rugiu. Calha a boca. Bando de velhos arrogantes. Sempre falando em fazer coisas por Konoha. Bem, deixe-me Senju Tsunade dizer a vocês, esta Konoha, esta vila, foi construído pelo meu avô, meu tio-avô, inúmeros membros do clã Senju e do clã Uchiha trabalhando juntos. Foi a geração deles de shinobi que sacrificou suas vidas e derramou seu sangue para criá-lo. A voz de Tsunade era tão alta que ecoou do lado de fora. Você não. Tsunade zombou enquanto apontava para as 3 relíquias antigas à sua frente e debochou. Vocês não passam de beneficiários do trabalho árduo deles. Quando você se tornou o terceiro Hokage, a primeira grande guerra ninja já estava em seus estágios finais. Vocês, velhos rabugentos, não têm o direito de me dar lições. E não têm o direito de mencionar o nome Senju. Você é membro do clã Senju? Você sequer compreende a vontade do fogo? Tsunade, transbordando autoridade, apontou na direção da pedra Hokage e gritou. Os Uchiha. Será que o plano do meu tio-avô era que eles fossem ostracizados e reprimidos dessa forma? Naquela época, meu tio-avô queria integrar os Uchiha lentamente em Konoha usando a força policial. Mas o que você fez? Os Uchiha já consideravam Konoha seu lar. Mesmo assim, sob sua repressão, você forçou toda a vila a ostracizá-los. O acesso de raiva de Tsunade continuou. Se não fossem por essas decisões tolas, Konoha não teria enfrentado tantos problemas. Até mesmo Jiraiya se sentiu desconfortável ali parado. Superficialmente, o assunto envolvia o clã Uchiha, mas os superiores sabiam a verdade. Os clãs Senju e Uchiha eram simplesmente influentes demais, e a nova geração de Hokage não conseguia controlá-los. Lady Tsunade. Enquanto Tsunade continuava seu discurso inflamado, um esquadrão de elite da Anbu apareceu na área, produzindo um ruído de farfalhar. Tsunade lançou um olhar frio para os 3, em especial para Sarutobi Hiruzen, cujo olhar furioso já não lhe interessava. Ela acenou com a mão e ordenou friamente. Levem as criminosas de Konoha, Mitokado Omura e Utatani Koharu, e as escoltem até a prisão. Elas serão classificadas como criminosas de alto risco de nível S, juntamente com Danzou. Sim. Os cerca de 12 membros da Anbu responderam firmemente. Entre eles, 3 máscaras da Anbu revelavam olhos Sharingan carmesins por baixo. O clã Uchiha, há muito oprimido, finalmente viu a situação se inverter. Você não pode fazer isso, Tsunade. Nós somos conselheiros do Hokage. Você não pode. Mitokado Omura e Utatani Koharu gritaram desesperadamente, especialmente porque aquilo estava acontecendo em território de seu clã. Ao redor delas, membros dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani estavam tomados pela raiva e frustração ao presenciarem tal cena. Agir com tanta descaramento no território do seu clã. O terceiro Hokage, culpado de crimes graves, fica confinado ao santuário do clã Sarutobi. Sem ordem do Hokage, ele não deve dar um único passo para fora. A aplicação da lei pela divisão de polícia deverá supervisionar o cumprimento da lei. Ao proferir a última frase, Tsunade lançou um olhar frio para seu antigo mentor, Hiruzen Sarutobi. Ela já estava demonstrando certo sentimentalismo. No entanto, após Tsunade dar essa ordem, o rosto de Hiruzen Sarutobi ficou extremamente sombrio enquanto ele a encarava com intensa raiva. Dediquei toda a minha vida a Konoha.
Suas gengivas já estavam mordidas a ponto de sangrar, e sua voz rouca ecoava com a relutância de um shinobi orgulhoso. Velho. Jiraiya soltou um suspiro melancólico. Embora já soubesse da decisão de Tsunade, ele viera até ali na esperança de acalmar os 3 clãs e evitar quaisquer conflitos. Os Zambu, frios e impassíveis, detiveram imediatamente Mitokado Mura e o Tatani Koharu, arrastando as 2 figuras idosas para longe. Hiruzen Sarutobi, vendo o Zambu encarando com hostilidade, só conseguiu manter alguma dignidade graças à intervenção de Jiraiya. Jiraiya acompanhou pessoalmente seu mestre até o santuário do clã Sarutobi. No entanto, fora das instalações do clã, um batalhão ninja liderado pelas forças de elite do clã Uchiha permanecia de pé, observando friamente a área. Se houvesse qualquer sinal de agitação, eles estavam preparados para reprimi-lo impiedosamente como um ato de rebelião. Capítulo 267. Konoha na base da raiz. Após uma grande limpeza, a base da raiz parecia um pouco desolada. No entanto, a maioria dos pesquisadores havia permanecido no local. Dentro de uma espaçosa câmara secreta, Orochimaru observava com entusiasmo os inúmeros estudos ao seu redor. Ei, Yorukun, você tinha razão. A pesquisa apoiada pela força de uma vila inteira supera em muito o que um único indivíduo pode alcançar. Por mais talentoso que Orochimaru fosse, no fim das contas, ele era apenas uma pessoa. Ao longo dos anos de desenvolvimento de Danzou, a raiz acumulou um grande número de pesquisadores, dados e inúmeros resultados de pesquisa. O que era particularmente notável era como a raiz, infiltrando-se em várias partes do mundo ninja, havia reunido inúmeras curiosidades e tesouros de todos os lugares. Ao ver a satisfação de Orochimaru, Yoru não pôde deixar de sorrir, assentiu e disse: por exemplo, esta é uma ferramenta ninja da Terra das Horas durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Ela supera em muito as ferramentas ninja comuns de hoje. Acredito que este seja o caminho para o futuro desenvolvimento de ferramentas ninja. Afinal, as ferramentas antigas são complexas demais para que um shinobi comum as manuseie com eficácia. Eis aqui informações que a raiz reuniu de um desertor da Terra do Relâmpago. Ao longo dos anos, a Terra do Relâmpago de fato saqueou muitos tesouros de fora, e em termos de desenvolvimento de ferramentas ninja, eles não são menos avançados do que nós. O conceito de ferramentas ninja tecnológicas foi, na verdade, introduzido de forma sutil nos estágios iniciais do anime. A diferença é que, enquanto Konoha, de cima a baixo, dava pouca importância ao futuro das ferramentas ninja, concentrando-se em vez disso na liberação de madeira e no Sharingan, Komogakuri, a Terra do Relâmpago, surpreendentemente aventurou-se na alta tecnologia. Enquanto Yoru apontava para um documento após o outro, o sorriso satisfeito de Orochimaru só aumentava. Afinal, aquele era o seu verdadeiro lugar. Estar ligado ao cargo de Hokage ou não para ele, era irrelevante. Ao longo desses anos, Danzou dedicou-se de corpo e alma ao desenvolvimento da raiz. Não se tratava apenas desses protótipos de ferramentas ninja científicas. A raiz também abrigava informações sobre usuários de Kekkei Genkai de outras vilas e pesquisas proibidas de vários tipos. Era preciso admitir que, durante anos, apenas Danzou havia trabalhado incansavelmente nesse empreendimento, absorvendo recursos de Konoha, absorvendo dos clãs. Tudo para fortalecer sua raiz, que agora estava inteiramente nas mãos de Yoru. A raiz agora é sua, mas quanto a materiais de pesquisa, vocês não têm permissão para usar nosso povo. Por fim, Yoru lembrou Orochimaru. Ele não se opunha aos esforços de pesquisa, mas traçava uma linha quando se tratava de prejudicar seus parentes. A experimentação humana pode ser difícil de aceitar para pessoas comuns, mas entre os escalões superiores das vilas ninja, era um segredo aberto. Afinal, de que outra forma teriam surgido as técnicas proibidas e os inúmeros jutsus poderosos? Ei, Yorukun, fique tranquilo, eu entendo esse princípio. Com sua risada rouca, Orochimaru reconheceu a restrição. Afinal, quando se ganha algo, inevitavelmente se deve abrir mão de outra coisa. Por exemplo, como chefe da raiz, ele agora tinha acesso ao seu tesouro e a muitos pesquisadores para acelerar seus estudos. A contrapartida era que ele não podia mais agir de forma imprudente. Da mesma forma, se ele deixasse a aldeia e trabalhasse sozinho, teria mais liberdade. Mas sem dúvida enfrentaria contratempos em termos de financiamento e velocidade de pesquisa. No entanto, não há necessidade de se preocupar com sujeitos de pesquisa. Recentemente, a Terra do Relâmpago teve vários escravos que se tornaram ativos no mundo ninja. Orochimaru, agora de posse da raiz, naturalmente compreendeu as implicações. Com uma risada rouca, ele assentiu. Parece que a raiz precisa continuar implementando o plano de conflito racial de Danzou. Não precisa ser tão problemático. Basta fomentar uma cultura de vaidade e competição entre os aristocratas do mundo ninja. Além disso, esses escravos como também são excelentes sujeitos de pesquisa. Ao ouvir isso, Orochimaru lançou um olhar significativo para Yoru, esboçando um raro sorriso enquanto o provocava. Parece que, de certa forma, Yorukun também guarda rancor. Será que isso é uma vingança contra Kushina? Orochimaru às vezes se perguntava por que Yoru sempre tinha como alvos Komogakuri. Afinal, eles não haviam interagido anteriormente. A única conexão plausível era que quando a Terra dos Redemoinhos foi destruída, Komogakuri desempenhou um papel fundamental. Uzumaki Kushina naturalmente guardava ressentimento deles. Assim, aos olhos de Orochimaru e de muitos outros, as ações de Yoru foram vistas como uma vingança contra Kushina. Ou talvez fosse simplesmente afeto por associação. Talvez. Yoru deu uma risadinha discreta sem oferecer qualquer explicação. No sombrio laboratório de pesquisa da raiz, Yoru e Orochimaru trocaram um olhar e ambos abriram sorrisos. Orochimaru estava muito satisfeito com sua posição atual. Ele não precisava mais lidar com assuntos irrelevantes e podia se concentrar exclusivamente em sua pesquisa. Mais importante ainda, ele não precisava mais conduzir seus experimentos em segredo, constantemente receoso de olhares curiosos e suspeitas.
Satisfeito, Yoru visitou uma prisão na raiz antes de deixar a base. Yoru-kun. Este é um descendente do segundo Tsuchikage da Vila Oculta da Pedra. Infelizmente ele não herdou a liberação de poeira. Orochimaru balançou a cabeça em sinal de pesar, lamentando sua incapacidade de estudar o Kekkei Touta de liberação de poeira. Mas quando Yoru olhou para o prisioneiro, o ninja cujo espírito havia sido quebrado e reduzido a um estado apático e vazio, ele balançou a cabeça e disse: "Não. O que me interessa é a sua técnica de divisão única." A habilidade especial do segundo Tsuchikage permitia que ele se dividisse em uma entidade independente sem a necessidade de selos de mão. Embora dividisse seu poder, era inegavelmente uma habilidade fascinante e rara no mundo ninja. Técnica proibida, Jutsu Quimera. Enquanto Yoru executava seu jutsu proibido único, Orochimaru, parado ao lado, lambeu os lábios avidamente e murmurou: "Que técnica proibida poderosa. É uma pena que apenas alguém como você, com um forte fator devorador no corpo, possa usá-la." Aos olhos de Orochimaru, o corpo de Yoru era o receptáculo supremo, capaz de evoluir e se aperfeiçoar através da devoração. Ele acreditava que essa habilidade um dia o levaria à divindade. Com os olhos semicerrados, Yoru, que havia obtido a habilidade de se dividir, olhou na direção da Ryumyaku em Horan. "Plantei a semente ali há anos, mas nada mudou. Logicamente não deveria ser assim. Será que o fluxo do tempo nas duas dimensões é diferente?" Gabinete do Hokage. Yoru, não acredito que Fugaku encontrou os dois artefatos espirituais perdidos de Uzushogakure, a espada Totsuka e o espelho Yata. Nesse momento, Uzumaki Kushina falou com entusiasmo, seus olhos cheios de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Artefatos espirituais podem parecer fora de lugar no mundo de Naruto, mas eles existem, como a máscara Shinigami, que se enquadra nessa categoria. Esses dois artefatos, assim como o santuário Shinigami do clã Uzumaki, estavam perdidos há muito tempo. Quem diria que o capitão Fugaku os encontraria no campo de batalha? Ao ver a tristeza de Kushina, Yoru assentiu com a cabeça e suspirou. De fato, o capitão Fugaku estava lutando contra as forças da névoa oculta nas ruínas da Terra dos Redemoinhos. Parece que esses dois artefatos não foram tomados, mas sim perdidos no caos. Yoru assentiu silenciosamente, percebendo que a espada Totsuka e o espelho Yata de Itachi haviam sido encontrados por Fugaku. Após refletir, tudo fazia sentido. Kushina, estes são os dois artefatos espirituais. Assim como a máscara Shinigami, eles devem ser colocados em um santuário para que seu portador possa usá-los. Surpreendentemente poderosos, os artefatos espirituais pareciam enganosamente comuns. Uma era uma cabaça antiga, a outra, um pequeno escudo redondo. Esses eram os itens que Fugaku havia enviado de volta antes de sua morte, usando seu corvo de invocação. Contudo, ao receber os artefatos de Yoru, Kushina disfarçou sua tristeza antes de abrir um sorriso. Yoru, o Susanoo do seu Mangekyou Sharingan permite que você empunhe esses dois artefatos perfeitamente. Você deve protegê-los bem. Embora a espada Totsuka e o espelho Yata pareçam invencíveis, sua fraqueza reside em suas formas físicas. Assim como o próprio Shinigami, uma vez que a máscara é quebrada, eles deixam de existir. As técnicas de selamento do clã Uzumaki, combinadas com o legado dos Zombioji da era anterior, são extremamente poderosas. Olhando para a ferramenta espiritual que Kushina lhe entregou novamente, Yoru não recusou. Em vez disso, assentiu com um sorriso e disse: "Eu também tenho um presente especial para você, Kushina." "Um presente para mim?" O rosto de Kushina ficou imediatamente vermelho ao ver o sorriso de Yoru. Seu olhar percorreu o ambiente nervosamente, e ela não pôde deixar de lançar olhares para os outros no escritório do Hokage. As duas assistentes de Yoru, Konan e Mabui, estavam organizando documentos, enquanto as duas assistentes de Tsunade, Shizune e Kurenai Yui, mantinham a cabeça baixa, fingindo não ouvir nada. No entanto, suas orelhas vermelhas denunciavam que elas tinham ouvido tudo. "É este pergaminho de invocação da besta Pesadelo Baku." Yoru sorriu radiante ao tirar um enorme pergaminho de invocação de bestas e entregá-lo diretamente a Kushina, sem demonstrar qualquer constrangimento por tê-lo tomado de Danzou. Após Danzou ter sido destituído de seu status como ninja de Konoha, tudo o que ele possuía passou a ser propriedade de Konoha. Se essa besta invocada tivesse permanecido em posse de Danzou, teria sido um desperdício. Yoru não apenas tomou a besta de invocação de Danzou, como também apagou a marca de Danzou dela. Esta é uma besta invocada do elemento vento que rivaliza com Gamabunta e Manda. E na vila, Kushina, você é a ninja número 1 do elemento vento. Ao ver o presente que Yoru lhe dera, o rosto de Kushina iluminou-se de felicidade e ela sentiu repetidamente, entusiasmada. "Yoru, eu não sou apenas o ninja número 1 do estilo vento de Konoha. Eu sou o melhor de todo o mundo ninja." Animada, Kushina rapidamente assinou seu nome no pergaminho de invocação de bestas e riu triunfante, com as mãos na cintura. "Yoru, de agora em diante, Uzumaki Kushina terá sua própria besta de invocação exclusiva. Quando chegar a hora, poderei até mesmo aceitar discípulos e tornar a lenda de Uzumaki Kushina famosa em todo o mundo ninja." No mundo ninja, os ninjas lendários possuíam um jutsu característico ou uma besta invocada notável. Embora estivesse repleta de entusiasmo, a mente de Kushina já estava a mil, pensando se havia algum jovem ninja talentoso com chakra do elemento vento na vila que valesse a pena treinar. Nesse instante, a porta do escritório se abriu de repente e Tsunade entrou com uma expressão azeda. "Tsunade-sama." Shizune e Kurenai Yui deram um passo à frente, uma pegou a capa de Tsunade, enquanto a outra pegou o pergaminho que ela tinha na mão. Entretanto, Konan e Mabui também se movimentaram rapidamente. Uma puxou uma cadeira e a outra serviu o chá. A julgar pela sua expressão, as coisas não correram bem? Percebendo a expressão de Tsunade, que demonstrava sua frustração, Yoru a provocou com um sorriso. Tsunade tomou um gole de chá e bufou irritada. 3 velhos rabugentos se escondendo atrás da antiguidade.
Konoha foi construída pelo meu avô e pelos seus ancestrais Uchiha, mas na boca deles, todo o mérito acabou sendo deles. Nesse momento, Tsunade não conseguiu conter o riso amargo, tomado pela raiva. Eles foram tão bajulados ao longo dos anos que perderam o contato com a realidade. Começaram a acreditar em suas próprias mentiras. Yoru se identificava com isso. Quando uma mentira é repetida tantas vezes, até o mentiroso começa a acreditar nela. 2 daqueles velhos tolos já foram presos, que façam companhia a Danzou pelo resto da vida. Quanto ao antigo terceiro Hokage, ele foi enviado ao santuário. Ao mencionar o terceiro Hokage, o tom de Tsunade vacilou por um instante antes de ela bufar friamente e revelar seu destino. Mas você acha que isso vai atrair o indivíduo misterioso? Eu não tenho certeza. A resposta direta de Yoru deixou Tsunade boquiaberta, incrédula. Você não tem certeza e mesmo assim prosseguiu com isso? Mas Yoru simplesmente deu de ombros, exibindo um sorriso despreocupado. De qualquer forma, não perdemos nada, não é? Se esse indivíduo misterioso aparecer, podemos aproveitar a oportunidade para investigar. Se não, bem, aqueles velhos tolos mereceram o que aconteceu. A atitude indiferente de Yoru deixou Tsunade momentaneamente sem palavras. Ela o encarou com raiva antes de resmungar. Então você me deixou para interpretar o vilão. Yoru respondeu com uma provocação descarada. Se eu resolvesse isso, as pessoas diriam que era uma vingança do clã Uchiha. Você é a candidata perfeita, Tsunade. Tsunade não conseguiu conter o riso de frustração. Pegou um pergaminho que estava por perto e o atirou nele, irritada. Aqui está o pergaminho de invocação de besta que você queria. O pergaminho de invocação de Ema sempre fora o objetivo de Tsunade. Tsunade, isso não é para mim. Isso é algo que o Hokage está recuperando para a vila. Ao ver o olhar fulminante de Tsunade, Yoru deu um passo à frente com um sorriso. Gentilmente a empurrou em direção à mesa da Hokage e começou a massagear seus ombros. Tsunade já tinha feito a parte mais difícil, e tudo o que ele estava fazendo era dar o toque final. Ele não estava exatamente perdendo nada. Além disso, ela havia assumido o papel de policial má para ele, então demonstrar um pouco de gratidão era o mínimo que se podia fazer. Por um instante, o escritório do Hokage apresentou uma cena incomum. Tsunade estava sentada à mesa do Hokage, encarando Yoru, enquanto ele permanecia atrás dela, massageando seus ombros com um sorriso. Os ninjas que entravam no escritório não conseguiam evitar se sentir constrangidos com a cena. No entanto, enquanto Yoru permanecesse à vontade, o constrangimento pertencia a todos os outros. Ao mesmo tempo em que distribuía tarefas e consolava Tsunade, Yoru não se furtava a apresentar uma imagem de harmonia entre os clãs Senju e Uchiha. Não se tratava apenas de manter as aparências, mas também de desencorajar outros de nutrir segundas intenções. Tsunade, o pergaminho de invocação de Ema foi originalmente preparado pelo segundo Hokage para Sarutobi. Não é a besta ancestral de invocação deles. Além disso, o clã Sarutobi abusou de sua autoridade por anos, aprendendo inúmeras técnicas da vila. Nós nem sequer os responsabilizamos. Tudo o que estamos fazendo agora é recuperar o que pertence à vila por direito. O tom justo de Yoru fez com que os ninjas do lado de fora da porta sentissem que mesmo que o clã Sarutobi estivesse sendo intimidado, isso era completamente justificado. Principalmente porque o pergaminho de invocação de Ema havia sido recuperado pela própria Tsunade. Se alguém em Konoha era qualificado para fazer isso com a consciência tranquila, era ela. Tsunade, é claro, percebeu as artimanhas de Yoru. Embora mantivesse o rosto sério, a leve curva de seus lábios denunciava seu divertimento. A assertividade de Yoru, aliada à maneira como ele a respeitou publicamente, aqueceu até mesmo o coração de uma mulher forte como Tsunade. Afinal, em um mundo distorcido como o mundo ninja, era raro alguém ser tão atencioso com a dignidade e a aparência de uma mulher, especialmente em assuntos importantes. Yoru não era tolo. Dados os crimes cometidos pelos antigos figurões de Konoha, nem mesmo a morte de Danzou seria suficiente. Ele deveria ser explorado ao máximo, até o último resquício de seu valor. Não levar as bestas invocadas seria pura idiotice. Quanto ao Ema, saber que ele havia sido originalmente organizado pelo segundo Hokage tornou Yoru ainda mais determinado. Tudo o que ele fez foi simplesmente recuperar o que já pertencia à aldeia. Esses eram os tesouros de Konoha. E em Konoha, vila igual Senju mais Uchiha. Sem discussão. Capítulo 268. Konoha. Com o fim do inverno e a chegada da brisa primaveril, a terra de Konoha floresceu novamente com uma vibrante vitalidade verde. Após suportar a terceira grande guerra ninja, Konoha voltou a prosperar. Caravanas de mercadores de outras nações afluíram a Konoha, juntamente com inúmeras delegações de enviados de várias aldeias ninja. Toda essa agitação foi atraída pela cerimônia de posse do quarto Hokage de Konoha. As delegações de enviados das principais vilas ninja tinham motivações diversas. Algumas visavam coletar informações, enquanto outras buscavam obter o favor de Konoha. Com a convergência de delegações de todas as principais aldeias ninja do mundo ninja na Terra do Fogo, os sempre ávidos mercadores naturalmente viram uma oportunidade. Comerciantes de diferentes países viajavam com suas delegações locais, usando o pretexto de uma simples missão de escolta de nível B para desfrutar da proteção ou orientação desses enviados. Para eles, esse acordo valia cada centavo. Durante o último semestre, desde a convulsão política em Konoha no ano passado, inúmeras pessoas buscaram obter informações. Mas ninguém conseguiu informações mais precisas do que entrando corajosamente na própria Konoha. Essas vilas ninja, ao trazerem tantos mercadores consigo deliberadamente, não estavam apenas enviando dinheiro para Konoha, mas também criando uma mistura caótica de indivíduos, facilitando a coleta de informações. Mercadores da Terra dos Pássaros, certo? Aqui está seu ingresso. Uma vez lá dentro, o nosso ninja o escoltará até a área comercial. Só lembre-se, não cause problemas. Próximo. Os portões recém-construídos de Konoha estavam escancarados, e sob os olhares atentos dos ninjas de Konoha em ambos os lados.
Muitos enviados ninjas estrangeiros não puderam deixar de sentir uma sensação de inquietação. Eram os olhos brancos penetrantes que pareciam enxergar através de tudo e os olhares vermelho-sangue e gélidos que os faziam pressentir o poder da mais importante vila ninja do mundo. Uma vez dentro da movimentada vila de Konoha, era possível ver ninjas saltando pelos telhados ou vigiando do alto. A mensagem era clara: qualquer um que fosse tolo o suficiente para causar problemas em Konoha seria prontamente punido. A presença de numerosos ninjas de Konoha, muitos dos quais haviam recentemente experimentado o rigor da guerra, exalava uma intenção assassina até mesmo nos Chunin mais calmos que permaneciam em silêncio nos telhados. Salão de recepção do enviado da Vila Ninja. Impossível. Nós, de Kirigakuri, não podemos aceitar os termos de Konoha de jeito nenhum. O enviado de Kirigakuri, que chegara mais cedo, parecia frustrado e irritado, mas não ousava expressar isso completamente. Afinal, desta vez, eles precisavam de algo de Konoha. Se você não aceitar nossos termos, entenda. As espadas ninjas são troféus conquistados pelos nossos ninjas de Konoha no campo de batalha. Não podemos devolvê-las. Mabui falou calmamente, negociando com o enviado de Kirigakuri, cuja frustração era palpável. Claro, se você veio com sinceridade genuína, podemos discutir termos alternativos para uma troca. O enviado de Kirigakuri, que inicialmente se preparava para partir derrotado, animou-se subitamente ao ouvir essas palavras. Termos alternativos? O enviado não era tolo. Konoha pretendia exigir algo em troca das espadas. Esses termos alternativos provavelmente envolveriam técnicas secretas ou outros bens valiosos. Com um caderno na mão, Mabui conduziu calmamente o enviado em direção à Torre Hokage. O representante de Kirigakuri, caminhando ao seu lado, já estava absorto em pensamentos, tentando adivinhar o que Konoha desejava em troca. Dentro da Torre Hokage, em uma sala de reuniões para receber convidados estrangeiros, uma bola de cristal exibia os acontecimentos em curso. A técnica do telescópio. O enviado de Kirigakuri mordeu a isca, disse Uzumaki Kushina, animada. Ao lado dela, Uchiha Mikoto sorriu afetuosamente e balançou a cabeça. Kushina, não se apresse. Se Kirigakuri morderá a isca de vez ou não, só o tempo dirá. Mikoto, você está sendo muito cauteloso. Kirigakuri está afundando na era da névoa sangrenta. Que motivo eles teriam para não morder a isca? Kushina e Mikoto, ambas sorrindo, observavam a cena na bola de cristal. O lado brincalhão de Kushina logo veio à tona, e seu olhar se voltou para Samui e Ujito, que estavam por perto. Samui e Ujito, vocês dois precisam se esforçar bastante. Caso contrário, as ambições de Yoru ficarão em suas mãos, e os outros na vila não terão paz. Ao ouvirem isso, os rostos de Samui e Ujito ficaram vermelhos de vergonha. Eles estavam bem cientes do plano. Kushina aproximou-se de Samui, com a sua excitação a aumentar. Senhora Kushina. Samui enrijeceu nervosamente e assentiu com a cabeça. Embora ainda não estivesse no auge da sua beleza, sua figura já era bem desenvolvida. Kushina apertou os olhos e com um sorriso zombeteiro comentou. Samui, você cresceu de novo, não é? Seu olhar se desviou incisivamente para o peito de Samui, fazendo com que esta corasse furiosamente e desejasse ter um buraco para se esconder. Quando Kushina estava prestes a continuar provocando, Mikoto interveio com um sorriso gentil, sua postura calma amenizando a situação. Samui, Ujito e Yoru criaram vocês dois e agora permitiram que buscassem vingança. Espero que não o decepcionem. Senhora Mikoto. Samui e Ujito endireitaram-se imediatamente, curvando-se respeitosamente. Elas haviam sido treinadas pessoalmente por Mikoto e, ao longo dos anos, desenvolveram profundos sentimentos de lealdade e gratidão. Entendemos. A ambição de Yoru, vocês dois a conhecem bem. Este mundo ninja está fadado a mudar mais cedo ou mais tarde. No momento, a Terra do Relâmpago está repleta de ninjas renegados. Sua origem e aparência fazem de vocês os candidatos perfeitos para recrutar esses ninjas do Relâmpago para Konoha. Por trás do sorriso gentil de Mikoto, havia um lampejo de entusiasmo e ambição. Tudo que ela fazia era por Yoru. Samui e Ujito, plenamente cientes do plano, exibiram expressões solenes. O plano era absorver ninjas errantes e deslocados da Terra do Relâmpago, dando-lhes um lar em Konoha. Senhora Mikoto, Senhora Kushina, o enviado de Kirigakuri chegou. O som de uma batida na porta foi seguido pela voz de Mabui. Após conceder a permissão, o enviado de Kirigakuri entrou. Dentro da sala de reuniões, após algumas discussões desconhecidas, o enviado de Kirigakuri passou da frustração à profunda contemplação. As 7 espadas ninja de Kirigakuri não são apenas armas poderosas, mas também símbolos de imensa influência em sua vila. Trocá-las por bens materiais não é algo descabido. Com um sorriso sereno, Mikoto manteve a compostura, suas palavras carregadas de uma força sutil. A enviada de Kirigakuri conhecia muito bem o valor das 7 espadas para sua vila. Nas mãos de forasteiros eram meramente ferramentas poderosas, mas em Kirigakuri simbolizavam grande influência e herança. Qualquer ninja apto a empunhar uma dessas espadas veria seu poder enormemente amplificado. Tais armas lendárias são raras e inestimáveis. Mas e as exigências da sua aldeia? O enviado de Kirigakuri parecia dividido, mas Kushina, com a paciência se esgotando, lançou-lhe um olhar fulminante e bufou friamente. Esses ninjas que vocês estão defendendo são apenas cidadãos comuns da sua aldeia. No campo de batalha, porém, eles mataram muitos dos nossos. Deixe-me ser franco. Os indivíduos que estamos procurando são responsáveis pelo assassinato de vários membros importantes dos clãs Aburami e Kurama no campo de batalha. Você acha que deixaríamos isso passar impune em circunstâncias normais? Ao perceber o motivo das exigências de Konoha, o enviado de Kirigakuri entendeu repentinamente. Konoha buscava conquistar os clãs Aburami e Kurama como parte de sua consolidação pós-golpe. Momoshi Zabuza, de 13 anos, é infame por sua crueldade. Apesar da pouca idade, sua força rivaliza com a de um Jounin.
Ele é o mais crítico do grupo. A expressão do enviado de Kirigakura escureceu à medida que a lista de nomes e seus detalhes eram lidos em voz alta. Impossível. Momoshi Zabuza é um dos jovens ninjas mais talentosos da nossa vila. Não podemos entregá-lo. Os outros talvez, mas ele não. Após muita negociação, ambas as partes finalmente chegaram a um acordo sobre os termos da troca. As outras espadas ninja já foram entregues aos nossos heróis, e quanto às suas condições desta vez, podemos trocar apenas a Kubikiribou Show e a Kabutovari por enquanto. Tudo bem. Assim que o ninja da névoa saiu com uma expressão desagradável, Uzumaki Kushina e Uchiha Mikoto, que estavam na sala de conferências, sorriram imediatamente. Mikoto, desta vez tivemos sucesso. Ouvi de Yoru sobre o potencial da nova geração de ninjas da névoa. Esses dois foram especificamente escolhidos por Yoru. Ao ver o sorriso radiante de Kushina, Uchiha Mikoto também sorriu e acenou com a cabeça, dizendo: de fato, tudo isso se deve às políticas da Vila da Névoa, que levaram ao ressentimento e à exclusão de ninjas com Kekkei Genkai de cima a baixo. Provavelmente é por isso que Meiterumi escondeu sua habilidade Kekkei Genkai. Quem tinha os sentimentos mais complexos em relação a essa situação era, sem dúvida, Kushina, já que ela estivera no centro de todo o plano. Kushina, com Yoru usando seu nome para restaurar a nação desta vez, você eventualmente se tornará uma verdadeira princesa, assim como Tsunade. Diante das provocações de Mikoto, Kushina exibiu um sorriso agridoce, porém satisfeito, e então balançou a cabeça, dizendo: restaurar uma nação não é tão fácil. Nem sequer sabemos quantos membros do clã Uzumaki ainda restam no mundo ninja. Meu único objetivo desta vez é aproveitar esta oportunidade para reunir nossos clãs dispersos. Enquanto o nome Terra dos Redemoinhos permanecer lembrado no mundo ninja, e Konoha ganhar outro clã Uzumaki já será o suficiente. Sob o sorriso entusiasmado de Kushina, a ideia de se reunir com sua família dispersa e rever seu clã lhe trazia mais alegria do que a ideia de restaurar a nação. Ela jamais imaginara uma surpresa como aquela, mas tudo aconteceu graças a Yoru. No entanto, primeiro precisaremos fazer uso do título da princesa Kushina de restauradora da nação. Com o tempo, as muitas famílias com Kekkei Genkai excluídas pela Vila da Névoa podem eventualmente perder toda a esperança em seu país e vila e fazer novas escolhas. Sob o sorriso cúmplice de Mikoto, revelou-se que se tratava de um plano a longo prazo. Mas, uma vez iniciado, não iria parar. Usando o pretexto de restaurar a Terra dos Redemoinhos, eles gradualmente absorveriam clãs errantes no mundo ninja. Ao mesmo tempo, os assimilariam a Konoha. Isso fazia parte do plano de Yoru para desenvolver Konoha. No gabinete do Hokage. Tsunade, embora minha ambição seja grande e até extrema aos olhos de alguns, também entendo que a ambição deve ser acompanhada de capacidade. Podemos nos dar ao luxo de levar o tempo que for necessário. Enquanto Yoru revelava lentamente seus planos ambiciosos, os olhos de Tsunade brilhavam de curiosidade, embora ela ainda o provocasse em um tom severo. Você é ousado, absorvendo todos os ninjas e clãs com Kekkei Genkai do mundo ninja em Konoha. Yoru assentiu com a cabeça como se fosse a coisa mais natural do mundo e respondeu com um sorriso calmo. Por que não? Desde o estabelecimento das vilas ninja, é inegável que o mundo ninja avançou um pouco. Ao mesmo tempo, porém, os clãs Kekkei Genkai têm enfrentado dificuldades. As poderosas habilidades que possuem trazem não apenas força, mas também medo. Inúmeros clãs Kekkei Genkai desapareceram devido ao medo e à repressão das vilas. Existem ninjas com Kekkei Genkai demais vagando pelo mundo ninja. Veja, por exemplo, as políticas descaradamente óbvias da Vila da Névoa. Nesse momento, Yoru olhou para a vila movimentada do lado de fora da janela e balançou a cabeça negativamente. Desenvolver a vila passo a passo pode nos levar de volta à mesma posição de antes da Terceira Grande Guerra Ninja em 10 anos. Seria apenas mais um ciclo. O desenvolvimento passo a passo jamais conseguiria igualar a velocidade de assimilação e assimilação. Você não tem medo de atrair espiões? Diante da preocupação de Tsunade, Yoru apenas esboçou um sorriso de desdém. Já não temos espiões suficientes? Mas se um espião se estabelecer em Konoha, casar e tiver filhos, a quem você acha que ele seria leal? Esta é também a nossa melhor oportunidade. Nesse momento, Yoru assumiu uma expressão mais séria e pegou o relatório que detalhava as perdas da vila após a Terceira Grande Guerra Ninja. As feridas da guerra deixaram inúmeras vagas e oportunidades. É claro que vamos usá-las para fortalecer a aldeia. Ao mesmo tempo, este é o momento perfeito para que pessoas de fora se juntem à aldeia com a menor resistência possível. No auge de uma aldeia, cada pedaço da torta já havia sido dividido. Mas após uma guerra que causou perdas tão pesadas, agora havia inúmeros lugares vazios. Portanto, neste momento, convidar pessoas de fora para participar e compartilhar algumas fatias menores do bolo não causaria muita reação negativa. Mas se estivesse no auge, quando todos os lugares estivessem ocupados, convidar pessoas de fora só provocaria insatisfação. Tsunade mergulhou em profunda reflexão. Aquele plano era ousado, algo que jamais havia sido tentado no mundo ninja. Aos olhos de outros, pode parecer ousado, mas o que estamos tentando alcançar é mudar o mundo ninja. Assim como antes do estabelecimento das vilas ninja, quem imaginaria que os Senju e os Uchiha uniriam forças? Com um sorriso confiante, Yoru se ergueu sobre os ombros de seus ancestrais para contemplar o mundo. Enquanto isso, as pessoas deste mundo não possuíam gigantes como seus antepassados. A Vila da Névoa oferece uma boa oportunidade para restaurar a nação usando o nome da princesa Kushina. Vamos nos desenvolver de forma constante e buscar oportunidades para absorver os clãs Kekkei Genkai da Vila da Névoa. A Vila da Areia já foi contatada. A Vila das Nuvens é ainda mais fácil de alcançar, considerando os muitos andarilhos de lá. Talvez possamos aproveitar o renascimento da Terra dos Redemoinhos para absorvê-los. Tsunade analisou a situação com calma. Por ora, além da Vila da Pedra, seus planos pareciam envolver todos. Se este plano for bem sucedido, suas ambições certamente enfrentarão menos resistência ao dar o primeiro passo.
Tsunade, esta não é apenas a minha ambição, é a nossa. Isto também é pela verdadeira paz do mundo ninja. Com firme convicção, Yoru não negou sua ambição, mas também enfatizou a paz que ela traria, uma paz que ele pretendia que todos vissem. Tsunade deu uma risadinha, um sorriso se espalhando por seu rosto. Paz. No entanto, há uma coisa em que você se enganou, Tsunade. Não podemos absorver o país do relâmpago. Yoru balançou a cabeça negativamente. A terra do relâmpago era praticamente uma inimiga jurada de Konoha, devido às dívidas de sangue que tinha com a terra dos redemoinhos. Como poderia haver qualquer tipo de boa vontade? Uma vez alcançada a unificação planejada, tornou-se impossível permitir que os nobres continuassem escravizando civis. Por ora, apenas Yoru sabia que entre as estrelas nos céus existiam muitos inimigos desconhecidos. O clã Otsutsuki do universo jamais desistiria deste mundo fracassado. Então ele teve que subir degrau por degrau até o topo. Capítulo 269. A Terra do Vento, Tsunagakure. O recém-nomeado quarto Kazekage, Hasa, estava sentado com uma expressão sombria enquanto discutia as informações enviadas de Konoha com os 5 anciãos da vila. Konoha é verdadeiramente desprezível. Como ousam propor termos tão absurdos? Mesmo assim, a influência de Pakura tanto no Kazekage quanto em nosso governo não pode ser negada, comentou um ancião. De fato, embora Pakura seja vista como uma heroína da aldeia, ela desrespeita ordens e frequentemente se opõe às novas políticas, acrescentou outro. Embora Hasa tivesse ascendido recentemente ao posto de Kazekage, os 6 anos da Terceira Grande Guerra Ninja deixaram a vila sem um verdadeiro líder, mesmo com anciãos como Chiyo e Ebisu renunciando a parte de seu poder. Essa ausência de liderança permitiu que certos anciãos envolvidos em assuntos administrativos se tornassem poderosos demais. Embora sua influência não fosse avassaladora, ainda estava presente, e particularmente evidente na forma como pareciam unidos agora. Ao ver a opinião coletiva dos 5 anciãos, a expressão de Hasa escureceu. Havia alguma verdade em suas palavras. A influência de Pakura estava de fato minando sua autoridade. Pakura não só era considerada uma heroína, como também tinha o hábito de se opor publicamente às políticas de Hasa, o que não deveria ser questionado. Desta vez Konoha foi longe demais. Uma coisa é lidar com a instabilidade causada por Pakura, mas exigir que os filhos do nosso Kazekage sejam enviados a Konoha para provar a confiança entre nossas nações. Isso é uma situação de reféns, exclamou um ancião furioso. Hasa, sentado à cabeceira da mesa, respirou fundo. Ele precisava urgentemente eliminar todas as ameaças internas e concentrar-se no desenvolvimento da aldeia. Assim, declarou friamente. Qual o problema em enviar apenas uma criança? Deixe Konoha ver a sinceridade de Tsunagakure. Para quem vê de fora, a ideia de mandar um filho para longe poderia parecer intolerável. Mas para Hasa, eliminar a influência de Pakura valia a pena. Se oferecer 1, ou mesmo 2, de seus filhos pudesse alcançar esse objetivo, ele o faria sem hesitar. Os anciãos presentes ficaram atonitos com a determinação de Hasa. Sua firmeza fez com que alguns deles reconsiderassem seus planos ocultos. Este era um homem que não hesitaria em sacrificar seus filhos pelo bem da aldeia. Designem Pakura para escoltar Temari até Konoha. Ela representará a sinceridade de Tsunagakure e assinará o tratado de paz em nosso nome, ordenou Hasa friamente. Ao ouvirem isso, as expressões dos mais velhos mudaram. Um deles reuniu coragem para objetar. Kazekage-sama, Temari é apenas... Antes que ele pudesse terminar, Hasa o interrompeu com um tom gélido. Temari já tem 4 anos. Esta é a sua responsabilidade e o seu destino como filha do Kazekage. Entendido. Diante de um líder disposto a sacrificar a própria filha pela aldeia, os anciãos não tinham mais nada a dizer. Eles também compreendiam as implicações mais profundas da missão. Embora o nome de Pakura não fosse mencionado explicitamente, todos sabiam que a tarefa tinha como objetivo lidar com ela. Algumas questões é melhor deixar em silêncio. Enquanto o vento soprava pela aldeia desolada, Hasa permanecia sozinho junto à janela, contemplando a paisagem árida. Seus olhos refletiam uma mistura de complexidade e determinação enquanto murmurava para si mesmo. Temari, não culpe seu pai por ser cruel. Kankuro é um menino e precisa herdar. E Gaara é a arma secreta da vila. Konoha. Na Floresta da Morte, 2 ninjas usando protetores de testa de Kirigakure moviam-se furtivamente pela densa mata. Um deles era um homem alto e corpulento, com um rosto semelhante ao de um tubarão, cujos olhos frios e indiferentes não demonstravam nenhuma emoção. Ele parecia mais uma ferramenta do que um homem. Essa postura se encaixa perfeitamente na atual política de névoa sangrenta de Kirigakure. A torre à frente é o ponto de encontro, declarou Kizami Oshigaki, o ninja com rosto de tubarão, impassivelmente, assim que os dois avistaram uma torre distante. O outro ninja, que se sentirá inquieto durante toda a jornada, ficou tenso. Kizami, tem algo estranho nessa missão. Essa segunda figura, uma mulher com cabelos castanho avermelhados, olhos verde esmeralda e uma meia máscara cobrindo parte do rosto, era ninguém menos que Meiterumi. Sua expressão tornou-se grave à medida que seu desconforto aumentava. Isto é Konoha. Escolher um local tão remoto e suspeito para um encontro. E considerando o quão reforçada está a segurança de Konoha neste momento, Mei não conseguia se livrar da sensação ruim que a incomodava. Contudo, Kizami permaneceu impassível. Seu semblante frio e distante refletia sua lealdade inabalável às ordens de seus superiores. Um shinobi deve obedecer às ordens da vila. Nada mais importa, respondeu ele, indiferente. Mei sentia-se sufocada pela adesão extrema de Kizami às regras.
Sua lógica fria era emblemática da Era da Névoa Sangrenta, que havia produzido inúmeros ninjas emocionalmente mortos. Embora Kizami fosse considerado um dos mais estáveis, muitos outros haviam sido corrompidos e destruídos sob o regime opressor. À medida que os dois se aproximavam da torre, a inquietação de Mei aumentava. Chegamos, disse Kizami com a voz tão fria como sempre. A imponente estrutura se erguia diante deles, suas portas abertas parecendo convidá-los a entrar. O silêncio da floresta ao redor, quebrado apenas pelos sons de insetos e animais selvagens, só aumentava a tensão. Com cautela, os dois entraram na torre, onde foram recebidos pela visão de uma enorme estátua de pedra recém-esculpida. Geralmente é aqui que Konoha realiza seus exames Chunin, explicou Kizami, sua adesão ao protocolo o obrigando a relatar qualquer informação relevante. A estátua gigante com as mãos formando um selo foi originalmente construída durante a era do terceiro Hokage. A julgar por sua aparência, parece ter sido atualizada recentemente para refletir as mãos do futuro quarto Hokage. Os braços jovens e de aparência poderosa da estátua confirmaram a observação de Kizami. Ela havia sido remodelada para homenagear o Uchiha Yoru, o quarto Hokage de Konoha. O tempo acabou, mas nossos contatos ainda não chegaram, disse Kizami, franzindo levemente a testa enquanto verificava as horas. Mei, no entanto, sentiu seu desconforto aumentar. Tem algo errado. Esta missão parece estranha desde o início. Assim que ela expressou suas preocupações, as portas da torre se fecharam com um estrondo retumbante. No instante seguinte, inúmeras sombras emergiram da floresta ao redor. Droga! Mei gritou alarmada, enquanto Kizami calmamente estendia a mão para a enorme espada que carregava nas costas. As sombras se revelaram em inúmeros ninjas de Konoha, cuja quantidade impressionante criava uma atmosfera sufocante. Nas plataformas de observação acima, membros mascarados da Anbu, a unidade de operações especiais de Konoha, apareceram um a um, bloqueando qualquer rota de fuga. Shinobi de Kerigakuri. Invadir a área proibida de Konoha é punível com a morte, declarou uma voz fria e impiedosa. Entre os Anbu, vários pares de olhos Sharingan vermelhos brilhantes podiam ser vistos. Tendo acabado de vivenciar os horrores da guerra, Kizami e Mei reconheceram imediatamente aqueles olhos carmesins pelo que eram. Sharingan. Trata-se de um mal-entendido. Fomos enviados aqui para nos encontrarmos com nosso enviado, começou Kizami com a voz baixa e rouca. Mas a mente afiada de Mei funcionou mais rápido. À medida que ela desvendava a situação, sua expressão tornou-se sombria. Algo muito mais sinistro estava acontecendo. Ordenem que venham aqui, e então surge a Anbu de Konoha. Isso fez com que a expressão de Mei Terumi mudasse drasticamente e imediatamente. Ela estava chocada e furiosa, com a mente repleta de várias hipóteses. Seu Kekkei Genkai havia sido exposto? Ou era apenas como ela suspeitava? Será que a vila tinha feito algum tipo de acordo com Konoha? Uma conspiração e uma armadilha instantânea surgiram em sua mente. Tão perspicaz, não admira que Yoru o considere a semente mais promissora de Kerigakuri. Nesse instante, uma voz suave ecoou repentinamente da torre. No instante seguinte, sob os olhos de Kizami Oshigaki e Mei Terumi, o enxame de borboletas negras do inferno surgiu. Uma figura apareceu na ponta do dedo da estátua de pedra selada recém-esculpida. Quando a figura graciosa de Uchiha Mikoto surgiu, cercada por borboletas infernais, as pupilas de Kizami e Mei, que haviam entrado ali, se contraíram. Que chakra aterrador! Kizami, longe de seu auge, sentiu imediatamente a pressão opressiva desse chakra aterrorizante. Enquanto isso, Mei Terumi, com uma expressão sombria, forçou um sorriso rígido. Viemos aqui sob ordens para nos encontrarmos. Antes que Mei pudesse terminar a frase, suas pupilas se contraíram repentinamente. A figura já havia aparecido diante dela, enquanto as borboletas do inferno na ponta do dedo da estátua distante mal haviam começado a se dissipar. Genjutsu! Que olhos lindos você tem! A uma distância tão curta, Mikoto fitou os olhos verde-esmeralda de Mei Terumi com uma expressão de admiração, o que só deixou Mei ainda mais tensa. Caramba! Quando Kizami estava prestes a explodir de raiva diante da crise, o Sharingan escarlate brilhou por baixo de vários rostos mascarados ao seu redor. Num instante, seu corpo enrijeceu e ele ficou imóvel. Como ninjas de Kerigakuri, vocês invadiram a área restrita de Konoha. Agora, não devem se mover de forma imprudente. O sorriso gentil de Mikoto, aos olhos de Mei, era extremamente aterrador. Especialmente quando os três Tomoe de seu Sharingan se conectaram em uma única entidade, Mei imediatamente perdeu a vontade de resistir. Ou melhor, nesse momento, sob o efeito do Mangekyou Sharingan, apenas as pupilas de Mei permaneciam suas, enquanto seus membros já estavam fora de seu controle. O Genjutsu do Mangekyou deixou seu corpo rígido e imóvel num instante. Afinal, Mei Terumi estava longe de seu auge, enquanto Mikoto havia despertado o Mangekyou durante a Segunda Guerra Ninja, quase 10 anos atrás. Somando a isso anos de treinamento e o chakra do estilo madeira que surgiu dentro dela, mesmo Mei em seu auge não teria muita chance contra Mikoto agora. Então é o Mangekyou. A voz rouca de Mei tremia. Ela não esperava que antes mesmo do confronto começar, ele já tivesse terminado. Com tantos Anbu por perto, escapar já seria uma tarefa quase impossível. E agora, com o Mangekyou em jogo, não havia praticamente nenhuma chance. É uma escolha sábia. Ao ver Mei desistir da resistência, Mikoto não pôde deixar de lançar um olhar de aprovação. Posso perguntar, que valor temos que justifique Konoha se esforçar tanto? Embora capturada, Mei Terumi continuava ressentida. Ao contrário de Kizami, que ainda não havia entendido, ela já tinha formado uma ideia geral. Ficou claro desde o início que a chegada deles aqui fazia parte de uma armadilha. Ou talvez tivessem sido traídos por sua aldeia. Diante da perspicácia de Mei, Mikoto sorriu em aprovação e assentiu com a cabeça. Aos olhos do seu quarto Mizukage, seu valor não passa de 2 espadas. O motivo é simples. Você matou acidentalmente jovens importantes dos clãs Aburame e Kurama de Konoha no campo de batalha.
Claro, é assim que Kirigakuri vê as coisas. Mas aos olhos de Konoha, vocês dois possuem um potencial muito maior, um valor que supera em muito essas espadas. Com um sorriso gentil, Mikoto se virou. Sua voz, no entanto, carregava uma autoridade imponente. 2 ninjas de Kirigakuri invadiram a área restrita de Konoha, investigando nossas informações ultrasecretas. Detenham-nos imediatamente. Exigiremos explicações de Kirigakuri. Sim. Diante das respostas frias do Zambu ao redor, Meiteru me olhou impotente com os olhos arregalados. Konoha era tirânica demais. O que eles queriam dizer com invadir a área restrita de Konoha? Não era apenas uma arena do exame Chunin e investigar informações ultrasecretas? Isso foi uma armação descarada, sem nenhuma prova. Contudo, sob o poder avassalador de Konoha, os dois foram levados embora assim, sem mais nem menos. Em outro lugar, em Sunagakure, a Jounin de Elite Pakura, cuja figura graciosa podia ser considerada divina, estava escoltando a jovem Temari até Konoha. O enviado de Sunagakure que liderava o grupo ostentava um sorriso. Pakura, embora ligeiramente aliviada, permaneceu vigilante ao entrar na vila. No entanto, ao ver as ruas movimentadas de Konoha, Pakura ficou impressionada e com inveja. Então está Konoha, a mais forte das vilas ninja. Com uma base tão sólida, não é de admirar que sejam tão poderosos. Pakura continuou observando Konoha em segredo, registrando constantemente informações em sua mente, um instinto ninja. Apenas a jovem Temari, repleta de inocência, observava a cena animada com entusiasmo de olhos arregalados, maravilhada com a prosperidade desconhecida. No entanto, conforme o grupo se aproximava sem saber, do escritório do Hokage, a expressão de Pakura tornou-se confusa. Vamos conhecer o novo Hokage de Konoha agora? Mas antes que Pakura pudesse expressar sua confusão, o enviado que liderava o caminho respirou fundo. No instante seguinte, sob o olhar chocado de Pakura, sangue espirrou. Pakura, sua traidora. Você atacou a senhorita Temari e pretende começar uma guerra. Você não passa de uma belicista. Felizmente você não foi escolhida como a 4ª Kazekage. Com um grito repentino, o enviado de Sunagakure agarrou o braço ferido em pânico. Ao mesmo tempo, a jovem Temari, de pé na frente, olhava completamente incrédula, com sangue escorrendo da boca. Uma kunai. Naquele instante, o enviado cortou o próprio braço com uma kunai e então a apontou para os pontos vitais de Temari. Ao mesmo tempo, essa comoção alertou inúmeras pessoas dentro do escritório do Hokage. Desde ninjas de Konoha recebendo missões e se reportando, até ninjas estrangeiros e mercadores distribuindo tarefas e negociando. Todos voltaram seus olhares atonitos para a comoção abaixo. Pakura. Ninjas de Konoha, Pakura enlouqueceu após perder a guerra. Matem-na agora. Em meio a inúmeros olhares, a janela do escritório do Hokage se estilhaçou. Pakura, agarrando Temari com força, parecia estar mantendo a filha do Kazekage como refém. Pakura, você traiu a vila. Você é uma traidora de Sunagakure. O enviado de Sunagakure gritou roucamente com um brilho de terror nos olhos. As ordens do Kazekage não lhe deixaram outra escolha senão agir dessa maneira. Nesse instante, no escritório do Hokage, os lábios de Uchiha Yoru se curvaram em um leve sorriso. Meiteru Mi e Kizami, conhecendo o potencial desses indivíduos no mundo ninja, era natural recrutá-los desde cedo. Ele não queria destruir o mundo ninja, buscava unificá-lo. Quanto a Pakura, ele não podia continuar desperdiçando os recursos de Konoha atacando Sunagakure e Kirigakure. Ele preferiu tomar a iniciativa e manter o controle firmemente em suas mãos. Capítulo 270. Konoha, edifício Hokage. Uma comoção repentina irrompeu, atraindo a atenção de inúmeras pessoas. Elas viram claramente, a lendária ninja de Sunagakure Pakura havia inesperadamente feito a filha do Kazekage refém e fugido em pânico. No entanto, unidades da Anbu surgiram instantaneamente de todas as direções, bloqueando todas as possíveis saídas. Desmoldagem da madeira, técnica de corte. Naquele instante, sob os olhares chocados de todos, inúmeras estacas de madeira surgiram do lado de fora do prédio do Hokage, bloqueando completamente a rota de fuga de Pakura. Jutsu de selamento, selo dos 5 elementos. Kushina apareceu num instante. As pupilas de Pakura tremeram enquanto ela baixava a cabeça, com uma expressão de total incredulidade. Dominada pela dor, Pakura se viu cercada por 6 ilusões criadas por usuários do Sharingan, cada uma com 3 Tomoe. Naquele momento, nem mesmo os lendários Sannin teriam conseguido escapar ilesos. Além disso, ela foi contida pelas técnicas de liberação de madeira e pelo jutsu de selamento de Kushina. Mas para os espectadores, tudo aconteceu num piscar de olhos. A poderosa Jounin de Sunagakure Pakura foi capturada assim, num instante. Um Jounin de Vagakure, ao presenciar a cena, arregalou os olhos em descrença e gaguejou. Liberação de madeira? Naquele momento não foi só ele, inúmeros outros ninjas também viram. O ninja mascarado de Konoha usou inequivocamente a liberação de madeira. As estacas de madeira ao redor, como se estivessem vivas, deixaram todos completamente chocados. Konoha tem alguém com liberação de madeira. Este é o lendário estilo madeira do primeiro Hokage. É verdade. Esse ninja Anbu deve ser do clã Senju. E a princesa Tsunade? Dentro e fora do prédio do Hokage, tanto os ninjas de Konoha quanto os de outras vilas estavam maravilhados. Enquanto isso, no prédio do Hokage, Tsunade, parada atrás de uma janela de vidro observando tudo acontecer lá fora, sorriu. Essa aparição do estilo madeira deve acalmar o mundo ninja por um tempo. Ao lado dela, Yoru também deu uma risadinha e assentiu com a cabeça. De fato, com o reaparecimento do Mangekyou Sharingan e do estilo madeira em Konoha, certamente fará com que todas as figuras ambiciosas do mundo ninja pensem 2 vezes. Revelar as habilidades de Yamato, o usuário de liberação de madeira, fazia parte do plano inicial deles.
As principais vilas ninja só sabiam que Konoha realmente tinha alguém com o domínio da madeira. Se esse domínio da madeira era tão forte quanto o do primeiro Hokage ou não, ficava a critério da imaginação deles. Independentemente disso, isso reacenderia a onda de domínio de Konoha sobre o mundo ninja. Agora que detinham esse poder, seria tolice não usá-lo para intimidar os outros. Liberação de madeira mais Mangekyou Sharingan. Esse era um poder que superava até mesmo as bestas com cauda. Sem derramar uma única gota de sangue, eles poderiam facilmente intimidar todo o mundo ninja. Para o povo de Konoha, esse novo Hokage era uma lenda que havia trazido Konoha de volta à sua posição como a vila ninja número 1. Este é, de fato, o método mais rápido e direto para acalmar o mundo ninja e restaurar a paz nas fronteiras. Até mesmo Tsunade teve que admitir que o surgimento do estilo madeira teve um impacto enorme. Afinal, foi o Kekkei Genkai mais poderoso do período dos estados combatentes que trouxe a paz ao caos. Externamente, seu plano foi bem sucedido. Mesmo que as outras 4 grandes vilas ninja possam se aliar secretamente por medo do poder de Konoha, as feridas da guerra levarão pelo menos 10 anos para cicatrizar. Mas por dentro. Nesse momento, a expressão de Tsunade tornou-se séria. Seus olhos castanho claros fitaram a paisagem através da janela, na extremidade da vila, onde residia o clã Sarutobi. Quais são seus planos internos? Ao longo dos anos, uma coisa se tornou inegável: o desenvolvimento dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani. Especialmente o clã Sarutobi, o número de seus ninjas atingiu um nível que não pode ser ignorado. Quando Tsunade mencionou esses 3 clãs, seu tom era grave. Anteriormente, o povo de Konoha não havia percebido isso. Afinal, o clã Sarutobi não era imprudente. Eles haviam integrado seus membros, cada vez mais numerosos, em vários departamentos, dificultando que outros avaliassem sua verdadeira força. Contudo, durante uma recente reorganização das forças policiais e de segurança, todos os ninjas desses 3 clãs foram reunidos em um só lugar. Isso levou a uma descoberta chocante. O clã Sarutobi por si só havia se tornado o maior clã de Konoha, superando até mesmo a maioria dos clãs do mundo ninja em termos de número de membros. Embora sua qualidade ainda pudesse estar um pouco aquém, eles agora eram inegavelmente uma grande potência. E com os clãs Mitokado e Utatani ao lado deles, os 3 clãs juntos tinham quase 1000 ninjas. Uma força tão imensa certamente despertará ambições perigosas em algumas pessoas. Tsunade baixou a voz com uma expressão grave. Nem mesmo ela conseguia ignorar o surgimento repentino de uma facção tão poderosa dentro da vila, especialmente uma que pudesse nutrir hostilidade. Você está preocupada agora, Tsunade? Ao ouvir o tom provocador de Yoru, Tsunade bufou friamente. Estou preocupado que eles não saibam qual é o seu lugar. Apesar de todos serem clãs nobres, a diferença entre os clãs de linhagem sanguínea e os clãs comuns era enorme, quanto mais em comparação com os clãs civis. Isso representou uma diferença de qualidade. Somente um ninja genial e raro conseguiria preencher a lacuna entre ninjas comuns e aqueles com Kekkei Genkai. Enquanto Tsunade se encostava na janela, observando a vila, Yoru sentou-se casualmente em sua mesa. Tsunade, isso é apenas ambição em ação. Você está preocupada que o clã Sarutobi não aceite seu status diminuído e comece a ter pensamentos impróprios. É por isso que essa demonstração de liberação de madeira também serve para intimidá-los internamente. Nesse momento, a expressão de Yoru tornou-se pensativa. Ele balançou a cabeça e disse: na realidade, todo mundo ninja funciona dessa maneira. Ninguém consegue escapar da busca por fama e lucro. Enquanto houver desejos, o conflito nunca terá um fim verdadeiro, mesmo que o mundo ninja fosse unificado. Ao ouvir isso, Tsunade suspirou suavemente em concordância. Portanto, nossa ambição é estabelecer regras. De acordo com a lei da selva, os fortes estão no topo, enquanto os civis comuns vivem na base. Diante dessa revelação brutal da verdade sobre o mundo ninja, Yoru assentiu solenemente e disse: exatamente. A verdadeira paz é estabelecida pelos fortes no topo. Por exemplo, o caos no mundo ninja depende das 5 grandes nações. Mas e se houvesse apenas uma voz no topo? Tsunade não era ingênua. Essa ideia jamais havia sido cogitada com tanta ousadia no mundo ninja. Mesmo que alguém pensasse nisso, certamente a descartariam com risos. Porque sem poder absoluto, alcançar tal unificação era impossível. Exigia não apenas força, mas também tempo. Qual é a duração da vida de uma pessoa? Desta vez, porém, as coisas foram diferentes. Tsunade mergulhou em profunda reflexão e então disse com firmeza: os fortes ditam as regras. As regras trazem paz, enquanto o caos surge da falta de ordem. A ambição de uma pessoa é diretamente proporcional à sua força. Anteriormente, Tsunade não teria visto o mundo ninja dessa perspectiva. Mas à medida que seu poder cresceu e ela despertou a liberação de madeira, sua perspectiva mudou. Quando seu avô despertou o estilo madeira, ele subjugou o mundo ninja. Agora, com o estilo madeira e o Mangekyou Sharingan em suas mãos, não seria razoável que ela e Yoru fossem ainda mais longe? Yoru, você acha que o clã Sarutobi se intimidará com o estilo madeira? Retomando o assunto anterior, Tsunade pareceu subitamente interessada. Ela ergueu as sobrancelhas e disse: vamos apostar nisso. Que ótimo! Ao ver a vontade de Tsunade de apostar, o sorriso antes filosófico de Yoru congelou instantaneamente. Ei, o que significa essa expressão? Aposto que o clã Sarutobi e seus 3 ramos ficarão intimidados. Assim como você disse sobre o ódio, com o tempo, eles aceitarão tudo. Tsunade Senju bufou friamente, mas ainda manteve uma atitude otimista. Contudo, Yoru não conseguiu evitar um leve tremor no canto da boca. Ele tinha que admitir que a sorte de Tsunade nos jogos de azar era realmente de outro mundo. Então vamos esperar para ver. Mas eu confio mais na ganância do coração humano. Talvez eles se sintam intimidados por um tempo, mas enquanto ainda possuírem poder, a ganância e o descontentamento continuarão a crescer. Ótimo!
A aposta é a seguinte: se eu perder, à noite, eu visto o que você quiser, faço a pose que você quiser, ou até mesmo interpreto um roteiro. Ao ver o olhar provocante de Tsunade, Yoru percebeu que a aposta era tão arriscada que estreitou os olhos. Se eu ganhar, nossos 2 primeiros filhos terão o sobrenome Senju. Tsunade, parece que nossa pesquisa revelou um problema. À medida que os níveis de vida aumentam, as chances de conceber diminuem. Calha a boca. Responda logo. Aposta ou não aposta? Aposta. Enquanto essa aposta se desenrolava no escritório do Hokage, o mundo exterior já estava em alvoroço. A notícia do reaparecimento do estilo madeira em Konoha se espalhou como fogo em palha por toda a vila, deixando sem palavras os emissários de várias vilas ninja que se reuniram em Konoha. Liberação de madeira. Mangekyou Sharingan. Ambos reaparecendo em Konoha. Ao mesmo tempo, essa notícia se espalhou rapidamente pelo mundo ninja. Inicialmente, as notícias de Tsunagakuri e Kirigakuri eram mais sensacionais, mas foram completamente ofuscadas pelo surgimento da liberação de madeira naquele momento, fazendo com que ninguém se interessasse pelos outros eventos. Prisão de Konoha. Em uma cela solitária, Terumi Mei, Oshigaki Kizami e Pakura de Tsunagakuri estavam firmemente amarrados, com talismãs de selamento suprimindo seu chakra presos a seus corpos. O que diabos está acontecendo aqui? A voz rouca de Kizami ecoou, seus olhos ainda cheios de confusão. Como ninja, ele era competente. No entanto, ao ouvir a voz de Kizami vinda da cela ao lado, o rosto de Mei se encheu de um ódio profundo. Fomos traídos pela nossa aldeia. A mente de Mei funcionou mais rápido e, com base nas informações anteriores, ela já havia juntado as peças. Mas essa constatação foi a mais dolorosa. As pupilas de Kizami se contraíram. Ele não conseguia entender que valor elas representavam que faria sua vila fechar um acordo com Konoha. Na cela ao lado, Pakura da Vila da Areia, parece que você acabou exatamente como nós. A voz de Mei ecoou. Na cela ao lado, Pakura, também presa, ergueu a cabeça, os olhos ardendo de raiva e profundo ressentimento. Silêncio. Naquele instante, do lado de fora da prisão, a figura gélida de Conan surgiu. Os 3 a encararam como se aguardassem a sentença. Afinal, como ninjas de aldeias inimigas, eles nunca esperaram sair vivos de Konoha. Nesse instante, Mikoto e Kushina entraram, seguidas por emissários de Kirigakuri e Tsunagakuri. Quando os 3 prisioneiros viram os emissários de suas respectivas aldeias, cada um demonstrou uma forma diferente de raiva. Terumi Mei, Oshigaki Kizami, vocês aceitaram subornos de ninjas inimigos e escolheram trair sua vila. O emissário de Kirigakuri não perdeu tempo. Ao encontrá-los, seu rosto tornou-se frio e ele repreendeu os 2 em voz alta. A aldeia investigou o assunto minuciosamente. Ambos conspiraram com Pakura de Tsunagakuri para instigar uma guerra. Suas ações são consideradas uma traição à aldeia. Sendo assim, a aldeia decidiu. Vocês 2 estão classificados como ninjas renegados. A partir de agora, vocês não têm nenhuma ligação com a vila. Sob as políticas da névoa sangrenta, os ninjas de Kirigakuri raramente criavam laços com seus camaradas. Esse tipo de comportamento frio, abandonar os companheiros, era comum há muito tempo. Dentro da cela, as pupilas de Kizami dilataram quando ele percebeu que a aldeia realmente o havia traído. Seus olhos escureceram. Ele não discutiu nem se enfureceu. Como ninja, parecia que sua vida havia subitamente perdido todo o sentido. Ninjas renegados. Nesse instante, Mei exibiu uma expressão zombeteira. Ela ergueu a cabeça para olhar para seus companheiros ninjas de Kirigakuri e comentou sarcasticamente. Se as políticas da névoa sangrenta continuarem, a vila acabará por se autodestruir. Sua voz rouca ecoou. Contudo, o emissário de Kirigakuri, tendo cumprido sua tarefa, voltou-se para Mikoto falando respeitosamente. Atendemos ao pedido da sua aldeia. Samui. Ao comando gentil de Mikoto, a Kunoichi loira de cabelos curtos atrás dela recuperou respeitosamente um pergaminho. Assim que o selo foi desfeito, o Kubikiri Bolshou e o Kabutovari apareceram. Dentro da prisão, o rosto de Mei se contorceu em descontentamento enquanto observava. Ela jamais imaginara que seu valor se resumiria a apenas essas 2 espadas ninja. Pakura. Enquanto a emissária de Tsunagakuri evitava nervosamente o olhar dela, Pakura, presa em sua cela, soltou uma risada zombeteira e debochou. Parece que os ninjas de Kirigakuri foram trocados por 2 espadas. Qual será o meu preço? Antes que o emissário de Tsunagakuri pudesse responder, Mikoto sorriu afetuosamente, sem demonstrar qualquer animosidade em relação aos prisioneiros. Em vez disso, assentiu com a cabeça e respondeu. Pakura, seu valor é significativo. Mas, infelizmente, sua aldeia parece preferir seu desaparecimento, mesmo que isso signifique sacrificar a filha do Kazekage. O rosto de Pakura escureceu, sua expressão tornando-se sombria. Descobriu-se que Rasa, o 4º Kazekage, a considerava uma ameaça. Pakura, o lendário herói de Tsunagakuri, insatisfeito com o 4º Kazekage, assassinou a filha do Kazekage em Konoha numa tentativa de incriminar a vila e iniciar uma guerra. Os fatos foram verificados. Tsunagakuri classificou você oficialmente como um ninja renegado de rank S. Ao lado dela, Conan proferiu calmamente o cruel veredicto. Quando uma aldeia declara alguém como um ninja renegado, é quase impossível voltar atrás. Pakura-sama, eu estava apenas cumprindo ordens. O emissário de Tsunagakuri gaguejou com os olhos inquietos, sem ousar encarar o antigo herói de sua aldeia. Na prisão, foram concluídos os procedimentos para declarar os 3 como ninjas renegados. Finalmente, diante dos 3 prisioneiros, os emissários negociaram seus respectivos termos. Quanto às espadas ninja restantes de Kirigakuri, esperaremos até que nosso Hokage assuma oficialmente o cargo. Quanto a Tsunagakuri, concordaremos em assinar um tratado de paz e não agressão. Dito isso, o emissário de Tsunagakuri fugiu apressadamente do local, em desgraça, enquanto o emissário de Kirigakuri, mais focado nos benefícios, não demonstrou nenhum remorso por trair seus camaradas.
Afinal, nos exames de graduação da Academia de Kirigakuri, os alunos eram obrigados a matar seus amigos mais próximos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.